Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda segunda-feira, nessa parceria entre o canal no YouTube Replay com Tony Souza e também o site Miséria, o principal site de notícias do interior nordestino, miséria.com.br. Quer ficar bem informado? Então, acessa aí o site Miséria, sempre com chamadas ao vivo, sempre com informações precisas de vários setores, tá bom? E você fica sabendo aqui. A gente agradece demais essa parceria com o site Miséria. Também contamos com a parceria do Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem também a Rádio Torcida K, com aplicativo próprio e também na Rádios Net. O programa começa e eu acabei de entrar aqui, rapaz, no YouTube, e eu já vou começar com uma novidade boa. Chegamos agora há pouco à marca de 10 mil inscritos aqui no canal Replay com Tony Souza. Eu quero abraçar carinhosamente a todos vocês, né, que se inscreveram aqui no nosso canal. Então, a gente começa aqui, cheguei aqui no estúdio dizendo, rapaz, vamos ver se o pessoal começa a se inscrever para a gente chegar à marca de 10 mil. Mas antes de começar o programa, já chegamos a 10 mil inscritos aqui no canal e eu agradeço demais pela atenção, pelo carinho, pelo respeito que você tem com o nosso trabalho, com o meu e de toda a nossa equipe aqui no canal no YouTube e também que segue a gente lá no Instagram. Muito obrigado, sou muito grato mesmo, tá certo? Por esta companhia. Mas muita gente ainda acompanha, consome nosso produto e não é inscrito. Se inscreve aqui, a gente deixa esse convite. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue lá no Instagram, deixa a tua curtida, é sempre importante dar o like, compartilha com a galera, avisa, o replay já começou e tem muita coisa para destacar hoje. Porque a gente começa a semana repercutindo o fim de semana, o que aconteceu, saída do técnico Sidney Moraes, inclusive conversei com o Sidney esse fim de semana, ele ficou de vir para o programa hoje, a gente está aguardando aqui, porque o Sidney hoje à tarde estava numa reunião lá no ICASA até para resolver a situação dele. Então, estou só aguardando a confirmação aqui para saber se teremos ou não o técnico Sidney Moraes hoje aqui no programa Replay. Vamos também ter a palavra do presidente do ICASA, o França, sobre a saída do treinador. O ICASA já anunciou o novo técnico, Leandro Campos. Ele acertou hoje com o Verdão do Cariri, tá certo? E vai participar também aqui, já conversa com o nosso canal, aqui com o programa Replay, o novo técnico do Verdão, Leandro Campos. Vamos repercutir também o jogo do ICASA contra o América de Natal. Teve torcedor com a cabeça inchada com alguns jogadores do Verdão nessa partida contra o América de Natal, resultado que tirou o ICASA do G4. E o Crato, hein? O Crato jogou até bem, mas perdeu. E a gente vai também falar sobre a Zona Princesa. Tem umas situações de bastidores aí e teve um dirigente que me abraçou no Mirandão, chorando depois do jogo, chorando pela situação que o Crato tá passando. E eu vou falar já sobre esse caso aqui no programa Replay. Teve jogador acertando saída do time do Cariri, Cariri que joga amanhã a Série B. Teve confronto de caririenses, Guarani e Barbalha, jogo bom, que você vai ver os melhores momentos também aqui. O Guarani, que até um tempo atrás muita gente dizia que ia cair, é líder da Série B do Campeonato Cearense. Ou seja, já deu para perceber que tem muita coisa para a gente destacar. Tabelas dos dois campeonatos, Série B do Cearense e Série D, projeção dos próximos jogos, tabela de classificação e a sua participação através do chat. Você pode mandar aqui através do chat do YouTube, deixa o teu recado, manda mensagem. Eu estou aqui meio cego aqui sem os óculos, mas vai dar certo, tá bom? E eu sempre contando com a presença dele, o homem da linguagem fácil, o nosso comentarista que está aqui mais uma vez, Celso Lima, está aqui com a gente. Boa noite, Celso. Inclusive, quero agradecer de público, Celso Lima, por você ter nos representado aqui no programa da última segunda-feira. Muito obrigado. Inclusive, só foi você vir para cá, a gente, levantou aí as inscrições, já chegamos a 10 mil hoje. Fiquei sabendo que foi você. Você tem moral, Celso Lima. Já teve gente pedindo, fica Celso. Boa noite. Fora Tony. Boa noite, Tony. Boa noite aos nossos telespectadores. Bondade sua, Tony. Você sabe que eu fico muito feliz quando você me convida para vir para cá. Porque eu venho para cá porque eu gosto de falar de futebol, eu gosto de comentar futebol e é sempre um prazer estar aqui ao seu lado. E estando do seu lado, Tony Souza, eu tenho uma vantagem. Sabe qual é? Eu fico famoso. Que é, rapaz?
Tu viu o famoso liso, Celso Lima? É, tem. Você não tá liso, não, mas tá famoso também. Liso você não é. E famoso também, por isso que eu tô aqui. Esse Celso Lima é bom, gosta de amaciar o ego da pessoa, tá vendo? Pessoal, vamos trazer muita coisa bacana e se inscreve aqui se você não é inscrito ainda, dá a curtida, deixa o teu like, a gente sempre fica muito feliz com essa participação do internauta que vem participando aqui com a gente. Deixa eu dizer aqui rapidinho que o nosso programa está rolando, a gente está ainda aguardando aqui um contato do técnico Sidney Moraes para saber se vai dar certo o Sidney vir aqui para o programa, tá certo? A gente está tentando aqui, mas rapaz, eu chego aqui, aí o filho ligando para cá, chamada de vídeo. Matheus Davi, meu filho, papai não pode atender não. Liga para cá, chamada de vídeo, é fogo, não? É brincadeira. Não, ele está na casa da avó, isso é o problema. Gente, olha, o final da semana passada teve muita coisa acontecendo, né? A saída do técnico Sidney Moraes. O Sidney acabou deixando o Verdão do Cariri, anunciou para a diretoria que estava deixando o clube e essa saída teve uma grande repercussão. Jogadores também, a informação que a gente tem de bastidores é que alguns jogadores chegaram inclusive a ameaçar a não viajar para o Natal para jogar contra o América, né? E a diretoria acabou conversando com esses atletas para que eles prosseguissem. E hoje eu tive a informação, quando estava chegando aqui, que o Matheus, né? Matheus Henrique, o zagueiro, o Matheus Henrique deve deixar, portanto, o elenco alviverde. Então, o Matheus Henrique fica fora do time do Icasa, mas outros jogadores, como Gabriel, Leandro Cearense, atacante, Gabriel zagueiro, jogadores também que vieram com a indicação do técnico Sidney Moraes, esses jogadores devem permanecer no elenco do Verdão do Cariri, né? Então, por isso que a gente está esperando essa possibilidade de ter o Sidney Moraes aqui, para conversar com ele, falar também um pouquinho sobre essa saída. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar colocando, ainda não está no jeito, mas a gente vai colocar daqui a pouquinho, o Terra dá para colocar? Sim? Dá? Então vamos fazer o seguinte, a gente tentou inclusive conversar, eu cheguei a ter um contato rápido com o Sidney por telefone, né, com essa possibilidade de ter o Sidney aqui, e ele está numa reunião agora à tarde e início da noite com o time do Icasa, até para tratar sobre essa rescisão contratual dele. Mas nós chegamos a ouvir o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França, inclusive entramos ao vivo para o site Miséria, Guto Vital e eu. Então vamos trazer aqui, para você que está acompanhando a gente, não viu ainda, essa entrevista que fizemos com o presidente do Icasa, França, sobre a saída do técnico Sidney Moraes às vésperas do jogo contra o América de Natal. Veja aí. Olá, neste sábado o time do Icasa vai jogar pela Série D do Campeonato Brasileiro, já é o primeiro jogo das partidas de volta dessa primeira fase da competição nacional e vai enfrentar o América de Natal. Mas, na noite desta quinta-feira, o técnico Sidney Moraes entregou o cargo e deixou o Verdão do Cariri. Inclusive, Marcos Vinícius deve ser o técnico interino para este jogo contra o América. A gente está ao lado do presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, também conhecido aqui na cidade como França. Presidente, bom dia. O que culminou com essa saída do técnico Sidney Moraes, que acabou entregando o cargo ontem à noite para a diretoria? Bom dia, Tony. Na verdade, houve uma série de problemas, né? Um problema extracampo, né? Que ocorreu agora durante essa semana e da semana passada, questões de torcedores, falando fora Sidney e muitos outros detalhes, né? Infelizmente, chegamos ao final ontem, né? O Sidney veio para entregar o cargo. Nós até pedimos a ele que não era um momento bom, que ele cumprisse o jogo lá em Natal, depois ele chegasse aqui e entregasse a direção, porque nós temos uma grande responsabilidade, né? De repente você tem um técnico que está ali na sua equipe, aí você fica sem o cara, sem o seu dirigente, porque nós não temos outro técnico de imediato para entrar. Mas ele foi direto, disse que infelizmente não dava mais certo, houve toda a conversa durante toda a tarde, e infelizmente à noite realmente nós aceitamos a entrega do cargo e o time viajou. Estamos aí, conversamos com os atletas, alguns atletas resistentes, que isso é natural de qualquer clube acontecer, e graças a Deus o time está lá, já está na capital, já está no hotel, há pouco tempo entrou em contato, e vamos para o jogo amanhã.
Durante essa semana rolou muita coisa nas redes sociais, presidente. Isso porque o técnico, além da pressão da torcida, uma parte da torcida pedindo esse fora Sidney, que o senhor bem colocou, mas também informações de que o treinador não teria clima com dirigentes da equipe do Icasa. O que é que o senhor pode falar sobre essa situação? Na verdade é aquilo que eu disse, né? Houve muitos problemas durante a semana passada para essa, é um disse-me-disse, é muita conversa de WhatsApp, é muita conversa de áudios, né? Isso é um jogo de intriga, né? Começa um jogo de intriga, então cada palavra que se fala no Icasa, ela se torna um turbilhão de conversas fiadas, que eu posso até dizer assim, mas o cara tem que ser profissional. Tudo dentro da vida da gente, principalmente no time de futebol, você tem que ter equidade para poder resolver as coisas como ela é. Então, nós procuramos contornar tudo em bem da nossa instituição. Tanto eu como o Celso, que estivemos lá, né, enfrentando lá as discórdias de alguns torcedores, discórdia de jogadores que acham que porque o Cid trouxe não quer jogar ou não vai. Mas o Icasa tem contratos profissionais, né, com esses atletas, e os atletas também têm as suas responsabilidades profissionais. Tá? Então, essas conversas, às vezes, prejudicam o caminho das pessoas. As pessoas começam a ouvir muita coisa, né? E ali, como você começa a ter problemas com um, com o outro, você vem uma conversa, aí você já transforma ela em 10 situações diferenciadas. Então, atinge A, atinge B, atinge C, e daqui a pouco a confusão está enorme. Houve alguma briga com algum diretor do Icasa? Não, houve um problema normal, que isso acontece em todo o clube, uma discussão entre o técnico e um dos nossos diretores, não foi legal isso aí, então, diante desse fato, né, realmente chegamos ao que aconteceu, a demissão do Sidney. O senhor queria até que ele ficasse, né? Inclusive, houve essa conversa. Qual foi o principal argumento do Sidney para não ficar? Olha, por que eu queria que o Sidney ficasse, né? Não é que eu queira que o Sidney fique. Nós temos que ser administrador. Certo? Eu não posso pegar um barco navegando e jogar meu gerente fora. Eu tenho que me preparar para trazer outra pessoa para colocar. Eu acho que é assim que funciona. De repente você está dentro de um navio e você pega ali o seu capitão e joga fora o cara. E aí, quem é que comanda? Então nós temos que ter responsabilidade com a agremiação. Então é isso que aconteceu. Então eu trabalho nesse sentido de amenizar as coisas para depois tomar atitudes. É o que eu disse ao Cid, saia por cima, não abandone o seu barco, entregue depois do jogo. Isso foi o nosso pedido que nós fizemos para ele. Tá? Mas ele não quis atender. Isso é o que, evidentemente, nós sabemos porque, primeiro, o problema era extracampo, não era problema de campo. Nós sabemos que o nosso time está o quarto colocado, está aí no G4, um time que vem em ascensão, e de repente você vê um time com um problemão desse tamanho que você tem que resolver. Ou você toma uma atitude correta, certo? Ou então você vai embaraçar tudo novamente. Então, o que é que nós fazemos? Eu vejo ali a minha panela fervendo, eu tenho que baixar o fogo. Né? Eu tenho que botar em banho-maria para poder ter a calmaria de resolver as coisas conscientemente. Ninguém pode agir pelas emoções das pessoas. Você tem que agir pelas razões que você está fazendo uma administração de uma agremiação que está jogando, que está em jogo. Eu tenho um jogo importante. Dentro desse jogo importante, eu quero ganhar. Então, a nossa subida, a nossa eficácia de trabalho tem que ser dentro de parâmetros que eu possa ali aliviar, né, certas tensões que estão acontecendo. Então, em casa sempre acontece isso, quando está subindo, mas infelizmente aconteceu. Aceitamos de qualquer maneira a ideia dele de não querer ficar, certo? E convocamos aí o Marcos Vinícius e vamos para frente, bola para frente. Estamos aqui elaborando um novo trabalho, vamos se reunir com nossos diretores, né? Cada um vai dar a sua ideia para saber quem vai ser o próximo técnico. Eu acho que não foi legal a forma que ele saiu. Não achei legal. Não achei legal porque nós o tratamos muito bem aqui, tivemos muita respeitabilidade. Eu acho que, no meu modo de pensar, talvez no dele não, mas eu acho que ele teria dar para recuar e me entregar o time da forma como ele recebeu, de portas abertas. Eu, no caso, o Leleu, acho que em algum momento o fato Leleu, o desgaste do Leleu, que começou com o torcedor e depois até com a própria diretoria, que chegou até a ser afastado, isso também contribuiu para essa crise interna junto com o Sidney? O Leleu, vamos dizer assim, um 9 de cabeça para baixo é 6, né?
Então, veja só, o Leleu criou problema desde quando chegou aqui em casa, foi e voltou, eu não queria nem que ele viesse de volta, né? Mas a pedido do Sidney ele veio, não teve rendimento, produtividade nenhuma para a equipe, a gente sempre reclamava, rapaz, o Leleu não rende, o Leleu não dá para funcionar, certo? É tanto que no Campeonato Cearense não fez nenhuma assistência de gol, não fez coisíssima nenhuma que tivesse resultado para o Icasa. Tá? E o nosso pensamento é ele vai embora, mas o Sidney sempre segurou o Leleu. E naquele jogo lá do Tombense, que ele foi expulso, né? Quando o jogo terminou, ele não foi expulso dentro do jogo, ele foi expulso depois que o jogo terminou. Houve aquela notificação, nós tivemos problemas jurídicos importantes para resolver na situação dele, né? Onde pegou 2 jogos, depois pegou mais 2, 4 jogos, certo? E o rendimento para ele era o quê? Fora a França e fora o próprio Sidney. Então, vai toda hora que estava no campo, vaiando, a torcida não queria, nossos diretores acharam por unanimidade que não tinha mais condições dele continuar. Então, a gente tem que tomar uma decisão. E eu chamei o Sidney e disse, Sidney, infelizmente, o Leleu não tem como continuar no clube, mesmo para preservar a sua imagem, a imagem do clube, a imagem do Leleu. Ele pode ser até um bom jogador, mas no Icasa, nesse instante, nesse momento, ele não corresponde a nada. Hoje, qual é o próximo passo? A diretoria já chegou a entrar em algum contato? A gente já viu vários torcedores citar Flávio Araújo, Francisco Diá, lógico que são treinadores que passaram pelo time do Icasa, tiveram bons momentos e acabam também sendo resgatados, como aconteceu com o próprio Sidney, né? Foi o próprio torcedor que também lembrou. A diretoria chegou a entrar em contato com algum nome? Nós já tivemos um contato com o Flávio Araújo, mas infelizmente o Flávio Araújo não vai poder vir, né? Já justificou que está com problemas pessoais, né? de ordem familiar em Fortaleza e está resolvendo. Inclusive falou que tem mais 2 convites para outros clubes e ele não está indo. Tá? Eu falei com o Kleber para entrar em contato com ele, mas infelizmente o Flávio descartou a possibilidade dele vir para treinar em casa. Mas nós estamos aí, vamos ver hoje, né? No decorrer do dia, todo dia em casa é um movimento diferente. Qual é o nome que vai se adequar para poder a gente trazer? Até segunda-feira pode ter esse nome? Acredito que sim, né? Até segunda-feira a gente pode decidir essa parada. Hoje a gente sabe que a gente vai conversar, o diretor, cada um dá uma opinião, né? Tem alguns nomes aí que estão na prancheta e poderá que sair daqui para segunda. Os jogadores, está tudo resolvido com os jogadores? Seguiram para a viagem e vão prosseguir no time de casa? Olha, a conversa que eu tive com os jogadores é o seguinte, o Icasa não tem porta fechada, certo? A porta que abriu para vocês é a mesma que vocês podem sair. Tá? Agora nós não queremos estar com mercenários, né? Nós queremos jogadores que realmente respondam, são contratados pelo clube, não é contratado por treinador. O treinador indica, quem contrata é o clube. Então eu acho que todos são profissionais, né? Como eu falei ontem, vocês todos são profissionais, pessoas que nós respeitamos, vieram para cá para vestir a camisa do Icasa, não foi para vestir a camisa do Sidney, porque o Sidney não é o Icasa, certo? Nem é o França, nem é a diretoria toda, não. Veio para vestir a camisa do Icasa e joga a bola. E a gente tem a responsabilidade com vocês, como vocês têm com a gente. Então vamos ser recíprocos. Mas quem quiser sair, o Icasa não vai impedir. Agora cumpra as suas obrigações contratuais, porque as medidas nós iremos tomar conforme seja. Presidente, obrigado aqui pela atenção com a gente, com a nossa reportagem. Fico muito grato. A gente sempre à disposição. Boa sorte para o Verdão nesse jogo, não apenas nesse jogo, né, mas também no restante do Campeonato Brasileiro. Eu que agradeço. A gente sabe que lutar com emoções das pessoas é difícil, né? Porque todo mundo tem seu time do coração, todo mundo quer seu time ganhando, como eu também quero. Ninguém quer time perdendo. Mas dentro de administração de futebol é isso, né? A gente trabalha ali com as emoções das pessoas, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter paciência. Cada torcedor tem uma opinião diferente, mas não é assim que funciona, na verdade, né? Tem uma regra básica dentro do futebol que você ali, você está num comando de 12 pessoas, de 20 pessoas que estão ali para fazer as emoções dos outros. Mas vamos trabalhar com tranquilidade. Okay. Tivemos, então, esse contato com o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, França, como é conhecido aqui, falando sobre essa saída aí do técnico Sidney Moraes, que está fora do Verdão do Cariri. Marcos Vinícius segue no comando interinamente para o jogo já deste sábado contra o América de Natal,
lá na Arena das Dunas. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui nas nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, tá no Miséria. Bom, tá aí, fizemos essa entrevista com o França ao vivo para o site Miséria, né? No dia seguinte que o Sidney anunciou a sua saída do clube, ele anunciou à noite e inclusive no mesmo dia que o clube viajou, né? O Icasa viajou na quinta-feira à noite, foi na quinta-feira à noite que teve esse anúncio aí da saída do Sidney, e aí na sexta-feira pela manhã nós fizemos essa entrevista com o presidente Francisco Leite Bezerra. E aí surgiram várias situações, no Instagram a gente colocou inclusive perguntando o que é que as pessoas achavam, né? Principalmente depois do jogo contra o América de Natal. Porque, por exemplo, teve muito torcedor dizendo que teve jogador fazendo corpo mole. Será que fez corpo mole? Hein? A gente vai mostrar daqui a pouquinho os melhores momentos de América de Natal 3 e Icasa 0. Você achou o quê? Você viu o jogo, não viu? Vai ver os melhores momentos aqui. Vai ver os lances dos gols, inclusive. Você acha que o Icasa teve jogador fazendo corpo mole? Foi todo o elenco? Alguns jogadores? E aí? O que é que você acha? Eu quero saber a sua opinião aqui no nosso programa, tá certo? Antes de falar aqui com o nosso Celso Lima, até para saber da opinião dele sobre a saída do Sidney, mandar um abraço aqui para o Rogério Shoa, tá bom? Deixando aqui também um boa noite, feliz com o tricolor de aço, Fortaleza, que ontem venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço, nosso querido Rogério. O Nicolas também por aqui, falando da boa contratação aqui do técnico, o Éder Leonardo também deixando aqui a boa-vinda para o Leandro Campos, né? O Neto também está aqui com a gente. Carlos Alberto Fernandes, deixa eu ver quem mais aqui, o Carlos Levi também está por aqui, o Fredson Lobo também está por aqui, falando aqui da entregada aqui, que não gostou muito do zagueiro Gabriel. Renata Anderson também está por aqui, obrigado, beijo para Renata. Anderson Silva aqui, deixa eu me ver aqui, ele disse, falando aqui que falou que o Guarani ia dar a volta por cima. Tudo é no sofrimento mesmo, não importa como começa e sim como termina. Ruge Leão, está dizendo aqui o Anderson Silva. Edson Alves também está por aqui, tá bom? Abração bem forte. Carlos Levi, essa dupla que deu certo, Tony e Celso, aqui o Carlos Levi, um abraço. Pessoal lá do Icasa ao vivo, Instagram também, a galera também está no YouTube, um abraço para essa galera boa, tá bom? O Olo Neto também está aqui com a gente. Disse que agora é o Bigodon, nós estamos no Leandro Campos de Bigodon, Bigodon do Icasa, o Bigodon. O Leandro Campos, tá bom. O Jonas Ribeiro também está aqui com a gente, tá certo? Deixa eu ver quem é mais aqui, Rafael Alencar, o Éder Leonardo, enfim, uma turma boa que está aqui com a gente. Tem alguém perguntando, eu não tô lembrando agora, alguém perguntou sobre o Rubens Santos. O Rubens Santos, falei com o Rubens agora há pouco, um abraço para o nosso querido Rubens Santos, que está acompanhando aqui o programa Replay. O Rubens está com problema de depressão, ele foi setorista lá do Timaço da Vale FM, também da Rádio Verde Vale, setorista do Icasa. Rubens Santos está ainda em tratamento de depressão e teve um problema no intestino e está fazendo tratamento, está abaixo do peso, mas está se recuperando. Então, nossas orações, tá bom? Melhoras do nosso querido Rubens Santos, que está sendo medicado, né? Graças a Deus está no tratamento e está vencendo aí essa depressão e também esse problema no intestino. Deus abençoe, viu, Rubens? Um abraço para você. Teve aqui gente dizendo que você é pé quente, rapaz. Não lembro quem foi. Depois o Kleber me diz aqui, me mostra aqui quem foi que falou do Rubens Santos. Aqui, o Edson Alves. Cadê o Rubens Santos? Era pé quente quando cobria as reportagens do maior do interior. Tá aqui, o Edson Alves. Então, espero estar respondendo a sua pergunta, tá bom, Edson Alves? Um abraço para você. Celso Lima, comentarista da Linguagem Fácil, que não fica em cima do muro. O que você achou dessa atitude do Sidney de entregar o cargo aí, mesmo às vésperas de um jogo como o time do América de Natal, Celso Lima? Tony, eu estava aqui procurando algo para que eu pudesse traçar um paralelo entre essa coisa que eu estava procurando e a saída do Sidney. Eu encontrei. Encontrou a coisa? Essa saída do Sidney Moraes, ela é semelhante à separação de um marido e uma mulher. Da maneira que ele saiu. Mas é uma separação litigiosa? Não, litigiosa e pesada. Sim. Da forma que o Sidney saiu, me parece mais uma separação de marido e mulher do que a saída de um treinador de futebol de uma equipe. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas para o Sidney deixar a equipe do Icasa. O Sidney está saindo do Icasa, ele não está saindo pela porta da frente do Icasa. Ele não está, ele pode até dizer que está.
Pode chegar aqui um diretor e dizer, não, as portas estão abertas para Sidney, mas não estão. Pela forma que ele está saindo da equipe do Icasa. Por que, Celso? Celso, você queria que Sidney saísse, você acha que era momento, o Sidney deveria sair do Icasa? Pelos resultados do time do Icasa e pelo que o time do Icasa apresentou na Série D, não. Porque o trabalho do Sidney dentro do campo era bom. E eu respeito todas as opiniões contrárias às minhas. Respeito demais. Mas o trabalho do Sidney dentro do campo era bom. Por que que era bom? Ele pegou um time esfacelado. O Icasa faltavam 15 dias para estrear no campeonato. O Icasa não tinha time. Marcou o dia da apresentação, passou mais uma semana para frente para os jogadores se apresentarem. Ele não teve tempo para trabalhar e ele estava com o time do Icasa no G4. Ponto. Aí é um ponto. Bom trabalho do treinador dentro do campo. Agora, o outro lado são as brigas internas entre o treinador e a diretoria. Aí nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, Sidney é burro, ele é um péssimo treinador. Jamais eu vou fazer uma coisa dessa, porque ele não é. E eu já disse aqui até porque se eu falasse isso, Tony, eu estaria me contradizendo. Que eu já disse aqui que o Sidney, em relação àquela passagem dele de 2013, ele cresceu muito, taticamente principalmente. Essa história que Sidney é retranqueiro, porque joga com 3 zagueiros, não. Ele pode ser retranqueiro por outro motivo, mas por jogar com 3 zagueiros, não. O esquema de 3-5-2 nunca foi esquema para se defender. O problema é que o time do Icasa é um time limitado, não teve tempo para treinar e ele não partia para cima dos adversários. Era só esse o problema do Icasa. E tinha momentos que eu achava que ele deveria sair para o jogo. Porque o que eu tenho, assim, na minha cabeça de esquema de 3-5-2... é um time ofensivo, um time com alas marcando lá na frente. E tinha momentos que o Sidney não fazia 3-5-2, ele fazia um 5-3-2. Ele fazia linha de 5 e eu não concordava. Mas dizer que o Sidney é burro, não. Agora, outra coisa é você falar dos problemas internos do Sidney com o diretor. Temos aí informação, por mais que ele diga que não, que ele foi para cima de diretor de futebol, ele não pode fazer isso. Ele é treinador. Ele tem que dar tranquilidade à diretoria que está trabalhando, ao grupo de jogadores. Sei que ele tentou defender o grupo e ele está na dele, mas essa coisa, partiu para cima, discutiu. Mas eu emprestava dinheiro. Nada justifica esse tipo de atitude. E aí eu queria até que o Sidney estivesse presente aqui para a gente poder discutir melhor esse assunto. Mas assim, eu discordo de algumas situações que aconteceram dentro do Icasa, mas a culpa também não é só do Sidney Moraes. A diretoria do Icasa tem culpa. Por quê? O que eu entendo de um time de futebol é uma diretoria presente, né? Juntamente com os jogadores, todos os dias, em treinamentos, porque, Tony, o jogador, quando ele vê a diretoria lá, ele entra no campo para treinar. Ele está vendo que lá está o presidente, está um diretor de futebol, está lá para resolver um problema ou outro, um jogador faz uma solicitação ou outra, e tem lá um diretor para resolver. E aí o jogador se sente seguro. Ele diz, não, esse time aqui tem diretoria. Tem dificuldades? Tem, mas tem diretoria. E eu não vi isso em momento algum na equipe do Icasa, não é? Não vi isso em momento algum. Então, alguns diretores do Icasa, eles deixaram a desejar nessa parte. Aí o que acontece? Os jogadores veem que o time está sem comando. Quem comanda o time é o treinador. O treinador manda lá no vestiário, manda dentro do campo e quer mandar lá na diretoria. O que acontece? Vira bagunça. Só isso. Quando você fala ausência da diretoria, seja mais claro sobre essa diretoria. Porque tem aquelas funções que são de profissionais que são remunerados, mas tem aquela diretoria que é a diretoria eleita. Então, assim, qual é essa diretoria que você disse que faltou estar mais presente ali no campo? Um diretor eleito da diretoria. Presidente, um vice-presidente. Um presidente, um vice-presidente de futebol, porque, veja só, nós temos lá o executivo de futebol, que é o Fabiano Rodrigues. Qual é a função do Fabiano? A função do Fabiano é
dar subsídio ao treinador. Por exemplo, o treinador, olha, eu estou precisando de um lateral. Aí tem lá o executivo, ele vai procurar na lista que ele tem lá, ele diz, olha, eu tenho fulano, serve para você? Serve. Contratado, aí, ou não, de jogo. Pronto, ou não serve. Aí o treinador, não serve, vamos buscar fulano, pronto. Essa é a função do executivo. Agora, e a diretoria? Porque todos têm superiores. Tem o Fabiano lá, que é o executivo que está acima do treinador, mas acima do Fabiano tem que ter alguém, e não tinha alguém. Estava faltando esse alguém lá do Icasa. É por isso que deu todo esse problema aí. Porque os caras iam lá na hora de, tem um fogo aqui para apagar, não sabiam apagar. Tem algumas pessoas dentro do Icasa que não tem experiência para trabalhar com jogador de futebol, para resolver problema de jogador. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa a vocês, viu? Dirigir um time de futebol é muito diferente de você dirigir uma empresa privada, mas é muito diferente. Requer outras situações, requer outros tipos de atitude, e eu acho que faltou isso na diretoria do Icasa. Alguém da diretoria eleita, como você disse aí, um vice-presidente, um diretor, para estar lá dentro do Icasa, para dizer, olha, aqui tem dono, aqui mando eu, aqui manda a diretoria, e não jogador e treinador. Por exemplo, eu fiquei sabendo que na véspera de viajar, chegaram para o presidente, jogadores disseram, olha, o executivo não pode ir. Não pode uma ova, o presidente sou eu, ele é meu diretor, ele vai, você não quer ir, você fique. Não existe, dentro de um time de futebol, jogador não manda, ele é empregado do clube. Ele é funcionário do clube, ele tem que aceitar as diretrizes do clube e não chegar e fazer certos pedidos para a diretoria. Eu não concordo com isso. Há quem concorde, mas eu não concordo. Um time de futebol ele tem que ter comando, e o comando ele começa lá do presidente, passa pelo diretor de futebol e vai indo. E o treinador, onde é que ele manda? Do vestiário para dentro. Lá ele é soberano, ele trata com jogadores, ele escala, ele bota, ele tira, e eu sou contra diretor que vai dar opinião em escalação de time de futebol. Não concordo. Se você que é diretor, quer escalar time, manda o treinador embora e vá você assumir o time. Agora, passou do campo para fora, tem que ter diretoria, e está faltando isso no Icasa. Tá aí nosso querido Celso, eu gosto que ele não fica em cima do muro, ele chega, vai para cima, não quer nem conversa, e fala a linguagem do povo. Inclusive, o Carlos Levi disse que concorda aqui com o Celso Lima, é o Carlos Levi, é isso mesmo, colocando as colocações em Celso Lima, e ele disse também que a diretoria omissa tem que estar colado no elenco, segundo aqui o Carlos Levi. Tá bom? Um abraço pro Valdinho Alencar, a galera está acompanhando a gente, Valdinho, Jorge Henrique, lá em Petrolina, Pernambuco. Um abraço aí para essa galera lá em Petrolina, tá bom? Um abraço mesmo. O Edson Alves disse que o Sidney é bom técnico, o problema é que o elenco é limitado, não tem jogadores de origem em suas posições. Aí o técnico teve que improvisar, diz aqui o Edson Alves. Deixa eu ver aqui, só com esse elenco de casa não dá para jogar ofensivamente sem time para se defender, e casa tem você totalmente certo com sua colocação. O Elton Soares. Deixa eu ver aqui, eu vi lamentamos a situação dentro do Icasa, esperamos que as coisas se resolvam, o futebol do Cariri precisa voltar a ser forte como já foi, diz aqui o pessoal da Gazeta da Jurema, tá bom? Um abraço aqui, me diz aqui, o Alan Antônio diz, discordo, muitos bons jogadores, mas acho que o clima da saída de Sidney afetou o elenco, diz aqui o Alan Antônio, né? Na verdade ele está discordando do Martins Rodrigues, que diz que jogador de casa já é ruim, fazendo corpo mole ainda desse jeito, não vai não, diz aqui o Martins, e o Alan Antônio discorda, ele acha que jogadores têm qualidade aqui, o Alan Antônio, tá bom? E aí tem várias pessoas aqui deixando, enfim, uma série de informações aqui, o Aerlon, professor Thalisson, o Éder Leonardo também aqui deixando o recado, enfim, um abraço para essa turma toda que está aqui acompanhando. São muitas mensagens, infelizmente a gente não tem como pegar tudo. Bom, a gente vai colocar daqui a pouquinho os melhores momentos do jogo América e Icasa. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que houve corpo mole de alguns jogadores do Verdão do Cariri? Apenas um pediu para sair, que foi o zagueiro Matheus Henrique, a informação que a gente recebeu agora há pouco, tá bom? E a gente já tem, inclusive, uma fala
do técnico, o novo técnico do Icasa, que o técnico do Icasa é o Leandro Campos. Leandro Campos, que já foi bicampeão potiguar com o ABC de Natal e foi também campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2010, se não me engano. Ele foi campeão potiguar em 2010 e 2011 com o ABC de Natal e campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2010. Foi também campeão cearense com o Ceará em 2013, né? Foi vice-campeão da Copa do Nordeste com o time do ABC, também foi vice-campeão com o Asa, se não me falha a memória. Inclusive, o Leandro Campos foi aquele título que ele disputou contra o Campinense, Celso, que era comandado pelo Oliveira Canidé. E muita gente achou estranho que o Ceará foi atrás do técnico vice-campeão, Leandro Campos, e não do Oliveira. Aquela história de que santo de casa não obra milagres, né? O Oliveira acabou fazendo uma excelente campanha, foi campeão com a Raposa lá de Campina Grande, mas o Leandro Campos foi contratado e depois veio ser campeão estadual. Então, o Leandro Campos foi anunciado hoje pela manhã e já deve chegar nesta madrugada aqui em Juazeiro do Norte. Conhece o trabalho do Leandro Campos? O que é que você achou da contratação dele, Celso? Olha, o Leandro Campos, ele vem muito bem referendado pelas passagens, pelos clubes por onde ele passou. Ele foi campeão no ABC, ele foi campeão estadual lá 2 vezes no ABC, foi bicampeão, ele foi campeão na equipe do Ceará. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para os torcedores e para você, Tony. Não existe uma receita perfeita para você ter sucesso no futebol. Eu gosto de falar sempre isso. Às vezes o torcedor ele é passional e nós não analisamos jogos aqui com a emoção, nós analisamos com a razão. Todo treinador ele tem sua filosofia de trabalho. O que é que o torcedor quer? Principalmente o do Icasa. O torcedor do Icasa tem uma frase de Diá que ele diz: o Icasa é verde, mas não é o Palmeiras. E aí eu respeito o torcedor do Icasa e eu também quero que o Icasa, o Guarani, eles joguem bem e ganhem jogos. Agora, é importante salientar que tem treinador que joga um pouco mais se segurando, tem treinador que gosta de propor jogo e tem treinador que é aquele treinador que gosta de jogar com um time mais aberto, com 3 atacantes, um esquema que eu não gosto, que abre demais o time. E não adianta o torcedor, o treinador é burro. Olha, eu tinha essas opiniões aí. Hoje eu mudei de ideia. Por quê? Porque cada um tem a sua filosofia de trabalho. Eu não conheço de perto o trabalho do Leandro Campos. Mas o Leandro já teve sucesso nos clubes onde passou. Tem currículo, né? Isso aí. Agora, tem uma coisa que eu gostei da contratação do Leandro. Sabe o que é? Ele é gaúcho. E treinador gaúcho, eles armam muito bem as suas equipes. E esse time do Icasa hoje precisa de um treinador que saiba armar um bom sistema defensivo e que procure atacar também. Daqui a pouco eu vou falar do jogo do Icasa. Você é fã dos gaúchos? Eu gosto muito de treinadores gaúchos, porque eles montam muito bem as suas equipes. Agora, vale lembrar que o Leandro vai pegar um time montado pelo Sidney. Com certeza ele vai pedir reforços para a diretoria do Icasa. Não sei como é que a diretoria vai fazer para contratar. Agora, cada treinador tem a sua filosofia. E nós não podemos dizer que porque o treinador joga fechado ele é burro e o outro joga mais aberto ele é mais inteligente. Não, isso aí é filosofia, é maneira de jogar, é plano de jogo, como dizia o René Simões. E nós precisamos respeitar. O Sidney tem as suas qualidades, cresceu muito taticamente, o time do Sidney é muito bem armado. No campeonato cearense, aquele time fraquíssimo, a gente via times bem armados, bem delineados dentro do campo, e isso nós precisamos dizer. Nós podemos discordar de algumas atitudes internas do Sidney, mas da questão do time dentro do campo, eu não posso ser aqui leviano e chegar aqui e chamar o treinador de burro, porque ele tem a sua filosofia, como o Leandro Campos, que está chegando, também tem a sua. E vamos ver como será que o Leandro vai montar esse time do Icasa. Aí o Rafael Alencar botou aqui, #retranqueiro. Ele disse que o Cid é retranqueiro. Tá na bronca. Galera do Icasa ao vivo diz, Gabriel tem que ir embora também, entregou o primeiro gol. Aqui o galera do Icasa ao vivo e deixando toda sorte aí para o Leandro Campos.
né? Enfim, tem uma galera aqui que não acha que o Sidney é meio retranqueiro. Eu só discordo aí do Sidney naquela situação de escalação da questão do Leleu, que ele queria que o Leleu jogasse de meia, e jogando de meia o Leleu tinha que fazer aquele corredor, acompanhar o lateral do time adversário. Isso aí eu discordo dele totalmente, porque o Leleu não tem essa característica. Muita gente falando do Leleu aí, eu não gosto de chegar aqui como as pessoas dizem, Leleu tá mal, mas não, eu tenho que dizer, se eu falar que o jogador tá mal, eu tenho que procurar uma razão pela qual ele tá mal. E por que é que o Leleu estava mal dentro do campo? Eu não sei da vida particular do Leleu, que eu não sou vigia de jogador, mas dentro do campo, o que eu vi, ele estava mal escalado. Isso aí eu tenho que dizer. Ele estava mal posicionado. Mal escalado, mal posicionado dentro do campo. Estava fora de suas características. Você acabou ficando no sacrifício e pesou para ele. Exatamente. O Josué Pereira diz: o problema era dentro de campo, não jogava para ganhar. E sobre o Icasa. Um abraço também para o Barbosa Neto. Vamos fazer o seguinte: a gente vai falar sobre Icasa daqui a pouquinho. Vamos trazer a América de Natal. O Leandro Campos também falando aqui com a gente. Outras coisas. Eu quero mostrar aqui o jogo de sábado que nós fizemos do Crato. Que o Crato também está na Série D do Campeonato Brasileiro e até jogou bem em vários momentos, mostrou qualidade o elenco do time do Crato contra o Afogados. O Afogados, vou dizer, viu, tem que dar graças a Deus, saiu daqui em oração, parecendo o ônibus de Romeiro voltando para o interior de Pernambuco, porque eu vou lhe dizer, esse time do Crato vendeu caro para o time do Afogados, essa vitória que ocorreu no último sábado no estádio Mirandão. Inclusive, há uma situação que o Crato pode perder todo esse elenco e a diretoria do Crato está buscando uma alternativa com um time daqui da região. A gente vai já falar sobre isso. Vamos ver os melhores momentos aí de Crato 0, Afogados de Ingazeiras 2, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Veja aí. Lá vai o Breninho pra bola. Toda a esperança da torcida cratense agora nos pés do lateral esquerdo do Azulão. Fica com a conferência de atletas na entrada da grande área. Faz o cruzamento ao toque de cabeça. Luiz Fernando chegou ali no primeiro pau. Tocou ali no lado direito, mas a bola foi pra fora. Quase o zagueirão chegava abrindo o placar. Chegada boa desse time do Crato, Celso Lima. Roberto tá perto, ele preferiu tocar ali do meio. Olha a jogada do Paulista. Estilosa, botou a bola na esquerda. Lá vai Matheus Silva, faz o cruzamento. Olha o Preto, olha o toque de cabeça. Mas o árbitro acabou marcando falta no goleiro do time do Crato. O Preto saiu providencialmente. Deu um tapa na bola e quase o Rogerinho colocava para dentro. Só que aí acabou dando a falta, atrapalhando. Bom goleiro esse time do Crato, esse Preto do Crato, hein, Celso? Ramon. Vai levando ali o Ramon. Será que vai chutar? Chutou direto no gol. Defendeu o goleiro, olha a sobra! Defendeu, Léo! Que chegada do time do Crato! O Ramon deu a primeira, o Léo fez a defesa, na sobra, chegou ali o Hugo, e o Léo fez milagre, botou a bola na linha de fundo, escanteio pro time do Crato. Que chegada agora do Azulão da Princesa, essa daí, nem o mais otimista torcedor do Crato estava esperando, Celso. Tentava ali com o Roberto. Já vem tirando o time do Crato. Olha o Anderson Chaves. Toca na direita. Vai chutar. Arriscou, chutou o Preto. Olha a sobra. Perdeu! Incrível gol perdido pelo Afogados. O Preto fez a defesa. E o Rogerinho. Ô, Rogerinho, não se perde um gol desse, meu querido. Na entrada da pequena área, o Preto ali no chão, o gol escancarado, e ele mandou lá no monumento de Nossa Senhora de Fátima. Assim não dá, Rogerinho. Que gol perdido esse do time do Afogado, Celso Lima. Fica ali o Luiz Fernando, a bola sobra com o Ramon, domina. Passa no meio de dois, dá um tapa na bola, posição legal pro Hugo, vai ficar cara a cara, puxa pra direita, vai fazer, perdeu! Ele fez quase tudo certo, entrou na área, puxou do marcador quando foi finalizar, chegou aquele pé salvador da Coruja e a bola foi para a linha de fundo. Escanteio para o time do Crato.
Que chance, perdeu o azulão, Celso Lima. Time do Afogados troca figurinhas, fica tentando ali, chega o ataque. Olha a bola boa pro Paulista, entrou, foi pro chão, pênalti. Penalidade máxima marcada pelo árbitro Diego da Silva Castro do Piauí. Recebeu a bola livre de marcação Paulista. Quando ele puxou para dentro, foi pro chão e o árbitro marcou falta. Dentro da área é pênalti. Pênalti pro time do Afogados. Anderson Chaves, camisa 9. Vai pra bola, pega a distância. No gol tem um preto, grande nome do crato desse campeonato brasileiro. Olhos dos olhos, autoriza o árbitro. Vai pra bola ali o Anderson Chaves, chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Afogados, Anderson Chaves é jogador que arrebenta. Um leve toque, a bola rasteirinha no lado esquerdo do goleiro preto, abrindo o placar no estádio Mirandão. É gol da Coruja, é gol do Afogados. Anderson Chaves é jogador que arrebenta. A bola tá na rede, placar aberto. Agora o Afogados tem 1-0 pro time do Crato. Depois que entrou, todas as bolas do meio campo passam pelos pés do Jufo. Olha o Félix, tabelinha, Paulista, toca a bola, cara a cara, vai fazer! Celso Lima, tudo bem, marcou impedimento, mas não pode perder um gol desse, Celso Lima. Nem de velha, nem de brincadeirinha, Celso Lima. Ia ser o gol o mais perdido do jogo, mais do que aquele do Rogerinho, viu, Celso? É verdade, aí eu fico pensando aqui, se é o Tony Gol, hein, com essa bola. O Afogados quer o segundo, quer dar tranquilidade. A bola viaja no primeiro pau, toque de cabeça foi do Wanderson. A sobra com o Jufo, chutou, a bola pegou espinhada, tira a defesa. Lá vem Paulista, ele chutou, Preto, deu sobra. Olha o time do Afogados. Preto veio lá, fez a defesa. E o Ayrton Júnior chegava como homem surpresa. O zagueirão da equipe do Afogados. Na queimada de roupa, deu no segundo tempo ali o Preto para fazer a defesa. Na boa chegada do Afogados. O Crato, mesmo com a menos, se dá o luxo de deixar o jogador no ataque. Olha o Mateuzinho. Vai pra cima. Toca a bola. Tauan. Tenta a jogada e pênalti. Penalidade máxima pro time do Afogados. O Tauan tentava a jogada individual. O Wanderson perdeu o tempo da bola. E aí, dessa forma, é pênalti. Pênalti para o time do Afogados aos 45 minutos do segundo tempo. Anderson Chaves de um lado, Preto do outro. Olhos dos olhos. Autoriza o árbitro. Lá vai Anderson Chaves para a bola. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Afogados. Anderson Chaves é jogador que arrebenta. Ele escolheu o mesmo lado do gol. E quase o Preto, na ponta dos dedos, quase fazia a defesa. Tocou na bola, mas ela foi chorando, chorosa. Caiu no fundo da rede. E o placar de novo é pernambucano. Afogados agora tem 2. Anderson Chaves é jogador que arrebenta. 2 para Afogados, 2 do Anderson, 0 para o time do Crato. Celso Lima, agora é para fechar caixão, Celso. O Retrô, mais líder do que nunca neste grupo, está indo aí a 20 pontos. O Afogados está indo para 14.
e vai deixar a briga boa lá atrás para o Souza, para o Icasa, para o América de Natal. Apita o árbitro Diego da Silva Castro do Piauí. Fim de papo no estádio Mirandão. 2 para Afogados, 0 para o time do Crato. Série D do Campeonato Brasileiro. Afogados assumindo aí a vice-liderança do Grupo 3. Melhores momentos de Crato e Afogados no oferecimento de Mob Telecom. Internet no Crato tem nome, Mob Telecom. E seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um Pix 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube, siga no Instagram Replay com Tony Souza. Bom, tá aí, portanto, o jogo Crato e Afogados, 2-0 para o time lá, para a Coruja do Sertão, Celso Lima. O Crato vendeu caro essa derrota aí para o time do Afogados, porque o Crato só tinha 3 jogadores no banco de reservas, estreia do treinador novo, que agora me falhou o nome Eugênio Gomes. Eugênio Gomes, né? E aí, mesmo com tanta crise, uma semana sem trabalhar, jogadores reclamando que não receberam, muitos jogadores nem tiveram lá no estádio, mesmo assim o Crato engrossou o caldo. Quem achava que ia ser fácil não foi não, Celso. É verdade, eu coloquei no meu comentário, no meu Instagram, aliás eu quero convidar você a me seguir no Instagram, Bate Bola com Celso Lima, e no meu canal, Bate Bola com Celso Lima no YouTube. Eu coloquei o seguinte título: a bola pune. Isso é uma frase de Muricy Ramalho. E só pode estar acontecendo isso na equipe do Crato, porque o time do Crato tem bons valores, ele já mostrou isso no jogo da derrota contra o Icasa lá no Crato por 1-0, jogou muito bem. E ontem, sábado, jogou muito bem também contra a equipe do Afogados. O treinador foi inteligente, o time não tinha treinado, ele colocou o time todo atrás da linha da bola, mas mesmo jogando atrás da linha da bola, no primeiro tempo foi o Crato que deu as coordenadas do jogo, foi o Crato que tomou a iniciativa, foi ele que criou as melhores oportunidades. E, infelizmente, os jogadores acabaram não acertando o gol. O goleiro do Afogados fez ali pelo menos 2 grandes defesas, evitando assim que o Crato saísse com a vantagem no primeiro tempo. E aí o jogador Hudson foi expulso de forma irresponsável, né? E aí acabou prejudicando o time do Crato. No segundo tempo, o time do Afogados continuou mandando no jogo, já havia mandado no primeiro tempo, teve a bola à sua mercê, mas o Crato foi quem criou. No segundo tempo não, a coisa foi mais diferente. O time do Afogados continuou mandando no jogo e acabou fazendo 2 gols. Agora, o que é que eu achei interessante? O Crato, mesmo com um homem a menos, mesmo com todos os problemas, o time do Afogado não conseguiu marcar gols na equipe do Crato com jogadas organizadas. Foram gols de pênaltis, gols de bola parada. Mas, Celso, bola parada vale. Eu estou fazendo só uma observação para mostrar para o torcedor que o time do Crato jogou muito bem, que o time do Crato marcou bem o seu adversário. Agora, o que é que está acontecendo no time do Crato? Creio eu que o time dentro do campo está pagando pelos erros da diretoria fora do campo e de alguns jogadores também, que você sabe o que foi que aconteceu. E esses jogadores que jogaram no último sábado, é tanto que eles saíram de campo aplaudidos pelos seus torcedores, porque o torcedor reconheceu o espírito de luta do elenco. Tá de parabéns esses jogadores aí que jogaram no último sábado na equipe do Crato contra o Afogados. Eles saíram aplaudidos pela torcida e realmente mereceram esses aplausos. Os jogadores, os poucos que foram, só 2 jogadores do banco de reservas. E realmente a gente lamenta que o Crato esteja passando por essa situação, que a gente viu vontade, pelo menos naqueles que estiveram em campo. Agora, uma coisa que não dá para entender é porque todo jogo do Crato, praticamente todo jogo, o Crato tem um atleta expulso. O Hudson foi expulso ainda no primeiro tempo, numa reclamação. Eu, sinceramente, eu não entendo. É uma coisa curiosa. É curiosa. Todo jogo o Crato, praticamente todo jogo, não vou dizer todo jogo não, porque eu não lembro, mas praticamente todos os jogos o Crato vem tendo um jogador expulso. Gente, isso é absurdo. E atacante ser expulso por, sabe? Eu acho que o Hudson é um jogador que inclusive foi importante na vitória contra o Globo, fez 2 gols, tá entendendo? Mas prejudicou o time ser expulso no primeiro tempo ainda, num bate-boca com o árbitro. Então, assim, isso não pode acontecer, principalmente para o atacante, a não ser que ele quisesse já deixar o time mais cedo, enfim, não sei também se vai continuar. Porque é o seguinte, o que é a informação que eu tenho, e antes, só citar aqui, quando terminou o jogo, assim, a gente se sensibiliza por ver a expressão de sentimento, a paixão que o torcedor tem pelo clube, seja qual clube for.
E no Crato, quando eu saí, a gente estava lá gravando para, inclusive, aliás, fizemos ao vivo para a Estado TV, e a gente também gravou aqui para colocar esses melhores momentos aqui no YouTube, que já está aqui, se você depois quiser ver novamente, pode acessar aqui o nosso canal no YouTube. Mas quando eu fui saindo, rapaz, me encontrei com Antônio Manuel, que, se eu não me engano, é do Conselho Deliberativo do Crato, e que foi presidente do Crato, conhecido lá no Crato como Tony Tereza. Rapaz, ele me abraçou chorando, copiosamente, sabe? Aí você sente o cara que é torcedor, sabe? O cara que foi presidente do clube e vê a situação do Crato. Ele, assim, eu não sei se ele de repente me viu ali e ele estava tão, assim, abatido, ele estava tão triste, que de repente ele chegou e me abraçou chorando. E a gente fica comovido de ver isso, sabe? Porque assim como Antônio Manuel, Tony Tereza, como queiram, tem muitos outros torcedores, muitos que não vão mais para o estádio, muitos que desanimaram, que não compram mais camisa, que não compram mais ingresso para ir para ver o Crato. E eu sou do tempo que eu vi aquele estádio lotado. O Mirandão, aquele jogo de arquibancada ali, lotado com torcedores gritando, a galera do Jovem Crato, outros torcedores que não são torcida organizada, mas torcendo, vibrando, comprando camisa, sabe? O orgulho do cratense de ver o Crato jogando uma primeira divisão, metendo o pé no Fortaleza, engrossando o caldo com o Ceará, sabe? Então, assim, e de repente a gente vê uma situação dessa, é triste. Gente, é muito triste, sabe, como desportista, como integrante da crônica esportiva aqui do nosso estado, e pelo tudo que a gente já viu esse Crato fazer, a gente sentiu uma situação dessa e ver um ex-presidente, sabe, hoje conselheiro, naquela situação que eu vi, sabe, eu me solidarizo com ele, com o Tony Tereza, Antônio Manuel, com todos os torcedores do Crato, por esse momento ruim. E é tão ruim que eu já tive informação de bastidor que o Crato, esses jogadores podem deixar o Crato, viu, Celso? Pode deixar o Crato aí dessa semana, podem até não enfrentar o adversário. A gente vai já ver a tabela aqui, o próximo adversário do Crato, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E confirmei agora à noite que o Suarez Leite Machado, que é gestor do Campo Grande, foi procurado por gente ligada ao Crato, se não me engano foi até o próprio Antônio Manuel, para que o Campo Grande, que tem geralmente jogadores de base, né, e faz um trabalho permanente, se inscreva esses jogadores como empréstimo do Campo Grande para o Crato poder terminar de forma honrosa o Campeonato Brasileiro. Não tive a confirmação do presidente do Crato, porque o Ivan Barros me disse que estava tentando inscrever outros atletas para poder não ter esse tipo de problema, que ele não estava nem sabendo que a empresa M7 estaria com salários atrasados. Foi o que o presidente me disse na semana passada, mas tive a confirmação hoje de que o Campo Grande foi procurado para emprestar atletas e o Crato terminar de forma honrosa a Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso, né, Celso? Pelo menos isso, né? Aí eu entendo a luta do Antônio Manuel, inclusive hoje ele deu entrevistas lá para a nossa co-irmã educadora, né? Falando da sua luta e dizendo que ia buscar, que os jogadores realmente estão indo embora, estão saindo, né? Agora eu vou defender o Hudson aqui. Não justifico o que o Hudson fez, mas você acha, Tony, que eu falei agora há pouco, quando eu estava me referindo ao Icasa, que você não se gere um time de futebol como uma empresa comum. Não é diferente. Você acha que o jogador tem cabeça para entrar em campo para jogar com essa bagunça que está no time do Crato? O jogador já entra com os nervos à flor da pele, rapaz. O cara está trabalhando, não está recebendo. E aí se coloca aí no lugar de um jogador daquele, tem filhos, tem mulher, tem família que ele precisa ajudar. O cara não tem cabeça para jogar futebol e ele entra com os nervos à flor da pele. E qualquer coisa é motivo para ele reclamar. Não estou justificando, mas eu estou falando aqui de acordo com o que nós conhecemos de futebol. Porque é diferente. Você diz, mas problema tem aquele que trabalha de servente de pedreiro, por exemplo. É diferente, meu irmão. É diferente. Cada qual do seu cada qual. O jogador tem que dar retorno, o jogador tem que estar bem para jogar, para fazer boas partidas, ele tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a cabeça tranquila. E eu tenho certeza que os jogadores do Crato não estão bem psicologicamente devido aos problemas que eles estão enfrentando. Então eu até entendo, não justifica, mas eu entendo a atitude do centroavante Hudson. Aí o Hernani Francelin diz, futebol se faz com dinheiro, esse caso só aparece liso. Se for só em casa era bom, viu, Hernani Francelin? Todo mundo está com o pires da mão. Deixa eu lhe dizer uma aqui outra, no Cariri. Sim. Muita gente acha que para ser presidente de clube tem que ser rico.
Não, ele tem que saber gerir, ele tem que saber ser gestor. Não, eu sou contra o presidente que vai para dentro de um clube e coloca dinheiro do seu bolso lá. Porque depois ele vai tirar e vão chamar ele de ladrão. Não vão esquecer que ele botou o dinheiro lá. O presidente de um clube, ele não precisa ser rico, ele não precisa ter dinheiro, ele tem que ser gestor. Ah, mas é difícil, o Icasa não tem dinheiro. Não tem, fora do campeonato. Eu vi o caso desse que aconteceu aqui. Quando o Fábio Bodolo chegou aqui no Guarani, não era nem presidente na época, que botou dinheiro do bolso, o Guarani foi campeão da Fares Lopes, ele era o melhor dirigente do mundo, virou presidente. Aí disse que quando começou a querer tirar porque ele tinha colocado, começaram a chamar o rapaz de ladrão. Vamos sair daqui quase corrida aqui de Juazeiro. Então o cara tem que ser gestor, não tem que ser rico não. Compraram um ônibus aí, botou o ônibus, quando ele foi atrás do ônibus sumiu. Como é que soma o ônibus, hein? Diz aí como é que desaparece o ônibus. É só aqui mesmo. Nem o Gasparzinho consegue fazer isso. Olha, o Bruno Fernando está dizendo o seguinte, viu, Celso? Não chamamos de retranqueiro pelos 3 zagueiros, se referindo ao Cid, naquele seu comentário. Certo. Mas porque não podia fazer um gol que parecia que estava acabando o jogo, só tocava para trás. O Hernan disse que Cássio tem jogador bom sim, tem que ver quem realmente, acho que quem realmente quer, acho que era isso. Né? Aí o Carlos Deveria diz, e Cássio deveria contratar o camisa 10 do Barbalha, Araújo, bom jogador. Aí a Bruna diz, Mondragon, né? Ela quer de volta o Mondragon, hashtag volta Mondragon. Diz aqui a Bruna de Oliveira, deixa eu ver aqui o Edson, Tony Casa só vai sair dessa sofrência quando a CBF pagar, enquanto isso não chega aos torcedores, fica só tendo raiva. Rapaz, já virou uma maldição esse dinheiro da CBF, nunca vi, um negócio fora do comum. Bom, a gente vai daqui a pouco mostrar os melhores momentos, quero saber do torcedor. Será que teve jogador fazendo corpo mole no jogo América e Casa? Daqui a pouco quero sua opinião. Vamos também falar aqui com o técnico Leandro Campos, foi anunciado hoje pelo Icasa, amanhã estará sendo apresentado aqui em Juazeiro do Norte. A gente vai mostrar aqui. A gente falava do Rubens Santos agora há pouco, o Tony lá em Diadema, São Paulo, ele diz aqui que grande amigo Tony Souza, boa noite a você, para o Celso Lima. Aproveito para mandar um grande abraço para meu irmão Rubens Santos, ao qual tenho orado para que Deus esteja sempre cuidando dele e lhe dando toda a saúde. Tony, estou muito triste com todas essas confusões que alguns dirigentes provocaram. Ao invés de estarem unidos e tornando a casa mais forte, fizeram divisões e colocando em risco a classificação do time e o possível acesso. Tony Brito, lá de Diadema, São Paulo, também acompanhando. Oi? Rubens comentou, rapaz, agradeço aos torcedores do Verdão pela lembrança do meu nome aí no seu programa. Abraço nosso querido Rubens Santos, que deixou também um recadinho aqui, está acompanhando a gente. Ele que está se recuperando. Estamos todos em oração. Grande Rubens, deixa eu falar uma coisa aqui que talvez você não saiba. Sim. Um dos responsáveis pela minha chegada na imprensa foi o Rubens Santos. Rubens Santos ele e o Nicasso. O seu olheiro. Foram eles dois que me levaram para Progresso, na época AM. Eu não esqueço nunca do que as pessoas fazem por mim, e isso eu devo ao Rubens, e ao Nicasso eu devo a minha mudança de nome. Celso, como é teu nome? Fulano. Ele disse, esse nome é muito feio. Aí eu lembrei de... Vamos inventar... Diga o nome feio? Qual o nome feio? Como é seu nome? Celso José Vieira. Não, isso aí não dá certo não. Vamos aqui. Celso Lima. Aí virei Celso Lima, meu nome é artístico. E tem hora que até eu me atrapalho com esse nome. Que às vezes eu vou fazer uma coisa em algum lugar e como é seu nome? Celso Lima. Me dê seu RG. Aí eu digo RG. Não, mas isso aqui não é seu não. Então, isso eu devo ao Nicasso e devo também ao Rubens. Rubens, meu irmão, muito obrigado. Saúde para você, saúde e paz, e eu tenho certeza que você vai se recuperar. Grande Cássio, era baita do jogador e nas horas vagas era tabelião em Juazeiro. Foi o Celso Lima. E olha, você sabe, toda segunda-feira é dia de programa Replay. Se liga aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal. Aí, compartilha com a galera que a galera vai chegar junto. E aí o que, Celso? Eu me lembro de Foguinha. Com esse nome não chega à seleção brasileira nunca. Se pra seleção não, fica aqui com a gente, tá bom. Mas vamos para o seguinte, segunda-feira é dia de replay. E aí nada melhor do que você aproveitar, assistir o programa, comendo uma bela pizza, como essa daí. Olha só a imagem dessa... Gente, que maravilha essa pizza, hein? Brincadeira, fiquei com água na boca, rapaz. Nosso querido segundo está aqui só salivando. O negócio é primeira. E essa pizza e muitas outras você pode encontrar na Pizzaria Hamburgueria Oval. Fica ali na rua
Da cadeia agora, eu me lembrei disso. Todos os Santos, rapaz. Rua Todos os tá Santos, é 984. Cruz, com Todos os Santos. Qual é o número? 984. 984. Aqui eu vou dizer, pensa no garoto propaganda de Celso Lima. Olha que ambiente bacana, aconchegante, para você vir com a família, com os amigos, leva namorado, namorada, enfim, fica à vontade para você se deliciar com um cardápio variado de hambúrgueres e pizzas lá da Pizzaria Hamburgueria Uval. Repetir, Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos. Quer saber o endereço para botar lá no GPS para chegar legalzinho? Qual é o número, Celso Lima? Número 984. 984, é franciscanos, viu? Tá bom? Agora, se você quiser receber em casa, pode também. É só ligar para o Delivery, diz que pizza, olha aí na sua tela. 988429514. 988429514, tá bom? Esse é o telefone lá da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vai lá no Instagram também, aproveita e acompanha, segue lá no Instagram, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tá bom, galera? É primeira de luxo e hoje tá lá aberto. Amanhã vai estar fechado porque é folga da galera e na quarta-feira a galera volta e tem uma promoção bacana. Olha a promoção: pizza G, GG e Extra GG. Já soube que o meu amigo Segundo está querendo a Extra GG que ele não conhece ainda. Então, na quarta-feira, pizza G, GG e Extra GG, você ganha um refrigerante de grátis, como diz um colega meu ali. Então aproveita, tá bom? Olha aí a promoção da quarta-feira da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Segue lá no Instagram, qualquer coisa você pode ligar 988429514. Essa aí é de primeiríssima qualidade. Deixa eu abraçar também aqui, rapaz, meu amigo Júnior Osvaldo. Júnior Osvaldo, gente boa demais, tá bom? Que acabou dando a parceria com a gente aqui da Soft Postos, certo? Soft Postos foi nosso parceiro, inclusive, ontem, no jogo entre Guarani e Barbalha, tá lá a logomarca bonitinha lá nos vídeos dos melhores momentos. Soft Postos, tá bom? Automoção, consultoria e softwares. Grupo Soft Postos, 20 anos, o maior distribuidor de sistemas para postos de combustíveis do Nordeste. Você pode seguir lá no Instagram, tá bom? @softpostos. Vai lá no Instagram e segue. Tem esse telefone aí que você pode ligar para a galera lá, tá? 3521-7373. É fácil, né? 3521-7373. Grupo Soft Postos, Automoção, Consultoria, Softwares. 20 anos já, viu? O maior distribuidor de sistemas para postos de combustíveis do Nordeste. Um abraço, meu amigo Júnior Osvaldo e toda a turma lá do Grupo Soft Postos. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quero saber da sua opinião. Teve jogador fazendo corpo mole? Será, rapaz? No jogo em casa, América de Natal, ainda tem Guarani e Barbalha. Que jogão! Leão do Mercado venceu a Raposa Caririense. Jorge Luiz entregou o cargo. O Barbalha pode anunciar a qualquer momento novo treinador. Sabe quem são os favoritos? Daqui a pouquinho. Estou querendo mais saber quem é o novo técnico do Barbalha do que propriamente o novo técnico do Vasco, né? Zé Ricardo já pegou o beco, né? Foi pro Japão, Zé Ricardo. Hein? Foi pro Japão. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro aqui no Vasco. Rapaz, no Vasco não dá não, viu? A questão do Zé Ricardo é o seguinte. O Zé Ricardo, há algumas semanas atrás, ele estava sendo questionado por algumas pessoas da imprensa no Rio de Janeiro e torcedores do Vasco. E aí ele aproveitou que o time está lá, o time parece que é o vice-líder, né, Tony? Da Série B. O time está bem, aí juntou a fome com a vontade de comer. Chegou o Tutu, chegou a proposta, ele diz, homem, é hora. Sabe por quê? Porque se chegar na metade do campeonato e o time do Vasco estiver fora da zona de classificação, vai dançar o treinador. Deixa, não faz isso não. Um abraço aqui pro Mar Serafim Barbalha, o nosso querido Tony lá de Diadema, que tá mandando abraço para ele. Gente, volta daqui a pouquinho. Se inscreve aqui, hein, galera? Chegamos a 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado mesmo por essa companhia, por essa parceria, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Melhores momentos, América e Casa, eu quero saber sua opinião. Teve jogador fazendo corpo mole? Será? Ainda hoje tem Guarani, tem Barbalha, possível técnico da Raposa Caririense e o técnico Leandro Campos, novo técnico do time de casa, vai falar aqui hoje no programa Replay. Se liga aí que a gente volta já.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E agora eu vou falar, sabe de quê? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos da Perboni, fazendo um trabalho super bacana em todo o Brasil, com as melhores frutas, verduras e legumes. Para você que tem sua loja, tem seu atacadão, seu sacolão, olha, você não pode deixar de procurar Perboni Brasil e, lógico, ter ali oferecendo para o seu cliente, né, um ótimo sortimento, tá bom? De produtos nacionais e internacional, um mix de nacional e internacional para você, tudo com muita qualidade. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha os telefones aí na tela para você, olha. 3532-2722, 3532-2678 e tem o 99918-8131. Tá aí na tela os telefones da Perboni Brasil, que a filial fica em Barbalha, na Ceasa de Barbalha, ali no Galpão 2, tá bom? Na rodovia entre Barbalha e Juazeiro do Norte. Então aproveita, meu amigo Guto Vital, por exemplo, gosta muito da batata doce, ele tá forte, somente ele tem umas receitas, ele tá com o cabelo parecendo o Ilharão. Luiz Caldo, não, daqui a 2 meses ele fica igual o Luiz Caldo, por enquanto ele tá o Ilharão, tá entendendo? Aí o que acontece? Chega pra cá, Celso Lima, porque aí o que é que acontece? Nosso querido, a gente vai fazer um bloco aqui, as receitas de Guto Vital, ele tem umas receitas assim interessantes. Estou trabalhando com ele para o site Miséria, de repente ele abre um negócio e aparece uma batata doce, um inhame, com orégano, um negócio meio coisado. É um bicho cheiroso, não sei se presta assim, o jeito que ele faz, mas é cheiroso, né? Eu já peguei ali um... Parece que não ofende não. Eu acho que não ofende não, porque o meu problema não é o produto é bom, porque o produto da Perboni é bom. Agora ele me faz um balagadá tão grande na receita dele, sabe? Um azeite com orégano, com não sei o que, é um negócio meio doido. E aí dá certo. Ele tá forte, tá ficando marrudo, meu amigo Guto. Então aproveite, faça como Guto Vital, procure produtos de qualidade do Perboni Brasil, tá bom? As melhores frutas, verduras e legumes há 30 anos, trabalhando de forma muito eficiente em todo o Brasil e aqui no Cariri, tá lá na Ceasa de Barbalha, tá bom? Um abraço, meu querido Segundo, tá passando aqui, as melhores fotos, Segundo Filmagem, tá lá no nosso Instagram também, as imagens belíssimas do nosso querido Segundo Filmagens. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o técnico, vamos ouvir aqui o técnico Leandro Campos, daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ver os melhores momentos entre América e Casa. Para você, teve jogador fazendo corpo mole ou não? Vamos ver, o jogo foi transmitido pelo Estado TV e a gente traz os melhores momentos aqui para você. Se liga aí. Paulo Vitor, vem o Mecão pelo lado esquerdo, Felipe no cruzamento, olha o toque de cabeça na trave! Dá pro Rômulo, Rômulo protege, perdeu bola, olha aí o chute pra fora! Cruz, protegeu, achou o Elvinho, tá na grande área, puxou, pode bater pro gol, Elvinho bateu, foi travado! Elvinho pro Felipe Cruz,
Vem pelo lado esquerdo, fez o cruzamento mais atrás. O Wallace Pernambucano dominou, chegou, Elvinho, protegeu dentro da área, vai marcar o América, viu, bateu! Gol! É do América! Elvinho! Ficou sentindo por ali, o Wallace Pernambucano recebeu, vai entrando na área, fez o cruzamento, a bola sobrou mais atrás, pode pintar o segundo gol, fez o chute por cima do gol! Faz a proteção, Zé Eduardo fez o pivô, girou bonito, vai pintar o segundo gol, batida, tapinha na bola do goleiro Flaismar! Tá com Aleph, tocou no meio, Elvinho tem velocidade, encontrou o Wallace Pernambucano, vai marcar o segundo, defendeu Flaismar! Toque mais atrás, é com Aleph, Elvinho, protegeu, entrou na área, foi bonito, foi derrubado, o árbitro mandou seguir. Você vai vendo aí no lance. O Elvinho foi por ali, realmente acabou meio que se jogando um pouquinho antes. Fez a proteção, olhou na área, fez o cruzamento, levantamento, toque de cabeça, a bola passa pelo lado esquerdo do Flaismar. É bola com Araújo, pode chutar, vem o chute de longe, espalma Flaismar novamente. Vem o América, o Wallace Pernambucano, linda jogada, fez cruzamento, a bola ficou viva, tira a defesa do Icasa. Rony já foi autorizado, fez levantamento, a volta na área, espalma Bruno. É com Jairinho, vem chegando o Jairinho, fez o chute por cima do gol. Abriu na direita, vem chegando o América, Aleph, fez o cruzamento, bola na área, o Wallace Pernambucano de cabeça, tapinha espetacular do goleiro. Veio a bola mais atrás, o chute por cima do gol. A bola não sai, fez o cruzamento mais atrás, o Wallace Pernambucano, tem toque, Elvinho, protegeu, fez cruzamento, olha o segundo gol, toque de cabeça! Gol! Aleph, camisa 7. Na jogada do América pelo lado esquerdo. Elvinho, tá passando por ali o Aleph, tocou, olha o terceiro gol, pode sair agora, girou, fez o chute na trave. Toque veio no meio, olha aí o Elton, pode marcar o primeiro gol do Icasa, tentou o chute. Acabou saindo a bola, tiro de meta para o América. Foi dividir logo com quem? Com o Wallace Pernambucano, com o pé de ferro. O Wallace abriu na direita, vai pintar o terceiro gol. A batida! Gol! Amenizar a situação, é falta, já foi cobrada, vem levantamento, tá viva na área, sobrou, vai vir chute, a batida passa pelo lado esquerdo, a bola não entra. No primeiro tempo e também com o Zé Eduardo, já pressiona por ali, olha o teste, protegeu, vai marcar, caiu! Ficaram pedindo pênalti, o árbitro mandou seguir. O Técio entrou com gosto de gás, meus amigos. Olha aí, roubou a bola do Gabriel, na hora que ele foi pegar a bola, recebeu um toquezinho por trás ali, mas o árbitro não ouve nada. Entrou o Felipinho no lugar do Zé Eduardo, o William Marcílio, olha o América chegando, vai pitar o quarto gol, defendeu de novo! Já foi cobrado, o William Marcílio fez a proteção, tentou o chute, a bola saiu, é tiro de meta. Elvinho, olhou Elvinho, pode arriscar, teve o chute pra fora! É bola com a América, o Wallace Pernambucano, vem carregando pelo lado esquerdo, quem sabe o quarto gol, o Wallace bateu pro gol, encaixou o Flaismar. E provavelmente quem vai sair é o Elvinho. Cobrança de falta, chegou, Júnior Mandacaru fez o domínio, dominou errado. Protege,
Boa inversão pelo lado direito. William Marcílio entrou na área, puxou, tentou um chute, espalma o goleiro, faz mal. Já foi cobrado. Olha o América, Araújo. Olha o chute de longe, na verdade, ele tentou o cruzamento. Sobrou bola, olha aí, Júnior Mandacaru, passou pelo primeiro, segundo, tentou! A bola pro Wallace Pernambucano, são 3 contra 2, vem o América, o Wallace Pernambucano, tocou errado, Wallace! Pelo lado esquerdo, vem o América, partindo pra cima, pro quarto gol, puxou pro meio, Frank bateu! Volta que chegou, tocou mais atrás, olha o quarto gol, o chute, veio o desvio, escanteio! Momento, público pagante de 3.972 para um público presente de 4.027 pessoas, a renda de R$50.240 aqui para América. 3 por enquanto, 0 para a equipe do Icasa. Já foi cobrado, agora sim. O Elton tentou o chute de longe, a bola passou por cima do gol. Momento que aponta ao centro do gramado, árbitro. É fim de jogo, é fim de papo aqui na Arena das Dunas. 3 para o América, 0 para a equipe do Icasa. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que teve jogador fazendo corpo mole nessa partida aí? Quero saber. Uma coisa é certa, viu? Pode pegar o bicho, se tiver bicho para esse jogo aí, e entregar para o Flaismar. Que o Flaismar pegou demais. O que ele chegou atrasado porque ele foi contratado depois, né? Quando o César Tanaka se machucou, depois foi que ele veio contratado por Icasa. Então, o que ele não jogou o resto do campeonato todo, ele defendeu nesse jogo aí. E eu vou dizer uma coisa a vocês, se a América aí, nessas coisas todas não sei se o América ganha uma partida de 3-0 não, Celso. E o árbitro lá é pipoqueiro, porque o pênalti do Gabriel também ali no jogador do América foi claro. No ouvinte Chico de Nita dava aquele pênalti ali, Celso Lima. Não existe não. O que você achou, Celso? Teve jogador fazendo corpo mole aí, Celso Lima? Primeiro dizer que foi pênalti. Olha, Tony, pra gente falar... Nesse lance, que é aquele primeiro também que pediram, não foi nada, o cabo se jogou. Pra gente falar aqui que o jogador tá fazendo corpo mole, é meio complicado. Mas eu vou dizer uma coisa a você. A maneira como o Gabriel se posicionou no lance foi estranho. E ali, por que ele saiu do meio? Ele não quis fazer um pênalti? Você está falando sobre o primeiro gol. É, o primeiro gol. Foi estranho. Ah, os jogadores fizeram o corpo mole? Não. Não vou dizer isso. Eu vou falar... Nesse lance aí que você está falando, ó. O jogador entra, o Gabriel parou, o jogador vai lá e faz o gol. Ele se posicionou de uma forma estranha aí, né? O movimento dele foi estranho. Né? Dizer que ele abriu para o rapaz passar, eu não posso falar isso, né? Mas assim, os jogadores fizeram um corpo mole, eu não acredito, viu, Tony? Porque depois que a bola rola, acho que o jogador esquece tudo o que acontece. E outra coisa, se é para fazer corpo mole, não viajasse, né? Mas tudo bem. O que eu percebo, o maior erro do jogo do Icasa, do time do Icasa para esse jogo, foram as modificações que foram feitas no time pelo técnico Marcos Vinícius. Eu vi a escalação do Icasa, o Marcos Vinícius mexeu em 3 peças e trocou o esquema do time. Então, ele cometeu um erro primário. Quando um treinador chega num time de futebol, ele não pode chegar mexendo. Por mais que o time esteja mal, ele tem que fazer um jogo, observar e tirar suas conclusões. Aí não foi uma tentativa não, Celso? Não. Ele chegou, não fez nenhum trabalho. Aí de repente viu o ambiente meio conturbado. Aí de repente ele não tentou ali fazer mais uma razão. Ajeitado. Mais uma razão para ele manter o esquema. Deixava o mesmo time. E deixava o mesmo time. E aí, só para terminar o meu raciocínio, mesmo que o time esteja mal, e não é o caso do Icasa, o treinador do Icasa não saiu porque o time estava mal, ele saiu por conta de problemas de relacionamento com a diretoria. E aí, o que é que teria que ser feito? Dava seguimento. Continua lá com os 3 zagueiros, jogando no 3-5-2. Né? Se tivesse algum jogador, tá punido, tem cartão amarelo, ou foi expulso, ou tá machucado, tudo bem. Mas trocar o time assim de uma hora para outra, mexer em 3 posições e no esquema, o Marcos Vinícius pagou pelo noviciado. Rapaz, o Marcos Vinícius está começando aí pelo trabalho de base, né? Mas convenhamos, o Marcos Vinícius pegou uma fogueira grande, verdade, um ambiente conturbado,
tinha essa história de jogador que não estava querendo, inclusive o Leandro Cearense, na viagem, ele pegou uma postagem de alguém, que eu não recordo agora quem, colocando que jogadores poderiam não jogar, enfim, por causa da saída do treinador, e ele marcou que era fake, botou foto dentro do ônibus, com o time viajando, enfim. Mas o torcedor ficou de cabeça inchada também. Acho que é difícil você chegar aqui e trazer logo, dizer, o time todo não. Por exemplo, eu acho que foi um lance do Denis, que a bola foi na trave no comecinho do jogo, o Flaismar pegou demais, tá entendendo? Agora, assim, eu não vou jamais aqui olha, o Gabriel fez corpo mole. Eu acho que ele teve uma péssima partida. Ele foi muito mal. Teve um pênalti que o juiz não deu, né? Esse lance do gol também foi muito mal, tá entendendo? E assim, eu vi vários lances, assisti mais o segundo tempo, tive a oportunidade de assistir o segundo tempo. Tinha lance que ele arrancava para o ataque, não tocava a bola para ninguém, ia até perder a bola. Então, assim, eu acho que o jogador, às vezes, tem que saber quando está mal. Eu fui técnico uma vez no Central, Celso Lima, e Marquinhos, que era goleiro, chegou no intervalo do jogo, chegou para mim e disse, Tony, me tire. Eu disse, não estou bem, me tire do jogo. Ele falhou no gol e pediu para sair. Então, assim, às vezes você não está bem, está mal, então pede para sair, cara. Sabe, olha, eu não estou bem nesse jogo, a minha cabeça não está legal, deixa eu fora, tá entendendo? Então, eu acho que assim, o Gabriel foi muito mal nesse jogo contra o América, muito mal. Né? Olha o lance aí. Se não é lance do zagueiro, fazer isso aí. Tá entendendo? Pega logo a bola, cara, e chuta. Sabe? E outra coisa, a gente vê ele fazer isso aqui no Romeirão. A gente já viu ele fazer em outros jogos. A bola chegou, pá, dá a pancada. Tá entendendo? Toca de lado, recua pro goleiro. Mas é uma coisa assim, meio, sabe? Aí o árbitro pipoqueiro não deu pênalti. Sabe? Já vi que árbitro não era caseiro, não. Porque se fosse daqueles árbitros caseiros, ele tinha dado pênalti. Então, assim, foi muito mal. Eu não vou dizer que fizeram o corpo mole, eu acho que até seria leviano de minha parte chegar aqui, é uma coisa muito pessoal, mas ele fez realmente uma partida muito ruim, acho que é botar um pouco a mão na consciência, sabe? E se não está bem para chegar e jogar, foi uma situação realmente que abalou algumas pessoas, é uma situação chata, né? Porque o treinador saiu, os jogadores não queriam jogar, então pensa assim, presidente, eu quero ficar no clube, mas eu não estou com a cabeça legal, me deixe fora desse jogo. Eu não vejo mal nenhum nisso, até porque o ser humano, cada um tem uma forma de absorver situações, de absorver crises, de agir em determinadas condições. Cada pessoa tem sua forma. O Celso vai ter uma forma de agir, tá entendendo? Eu chegava aqui, por exemplo, citando um exemplo do nosso querido Mirandaço, Miranda passou por teve 5 cânceres, né? Foram 5 vezes. E no último ele veio a falecer, nosso querido Mirandaço, que Deus o tenha no bom lugar. E eu dizia ao Miranda, você é um exemplo de vida, porque eu não sei se no primeiro eu teria autoestima, né, e a cabeça para suportar como você suportou. Miranda nunca reclamou. Eu estou citando aqui o exemplo do Miranda, numa doença grave, que é o câncer, e Miranda teve 5, né, porque a gente nunca viu Miranda se reclamar, lamentando da vida. Então, assim, eu estou querendo dizer que cada pessoa tem uma forma de agir em momentos de crise, de dificuldades, seja quais forem. Então eu acho que tem uns que na cabeça não fica legal, então não é feio você chegar e dizer, minha cabeça não está legal, me dá um tempo aqui e depois eu vou voltar concentrado para a coisa andar. Foi muito mal realmente nesse jogo, o Gabriel, lamento bastante que isso tenha ocorrido. Mas enfim, o Icasa perdeu 4-3, aliás 3-0 para o América, o nome do jogo para mim foi o Flaismar, sabe? Porque o que pegou o Flaismar honrou muito ali a torcida que estava na bronca, achando que ia fazer corpo mole. A gente viu os jogadores correndo, alguns jogadores tentando, mas o ambiente realmente estava conturbado. E o Icasa saiu do G4. Nós temos os resultados da última tabela, da última rodada, vamos ver aí todos os jogos da última rodada, né? O Crato perdeu 2-0 com o Afogados, você viu aqui os melhores momentos. O América vencendo o Icasa, você viu agora 3-0. O Retrô, que é uma campanha, parece que é a melhor campanha do Campeonato Brasileiro inteiro, né? Da Série D. O Retrô 3-0 no São Paulo Cristal. E o Souza começou perdendo, rapaz, e deu a virada para cima do Globo. 2-1. Oi? Outra virada do Souza. Pois é, outra virada do Souza, né? Que está muito bem. Aí vamos para a classificação, a tabela de classificação, como ficou após esta rodada oitava. O Retrô, mais líder do que nunca, 20 pontos, bota 6 pontos na frente do segundo colocado, que é o Afogados, com 14, aí vem o Souza em terceiro com 14, em quarto o América com 13, então são os 4 primeiros. O Icasa agora é o quinto,
com 11 pontos ganhos, São Paulo Cristal sexto com 10 pontos, em sétimo Crato com 4 e na lanterna o Globo com 2 pontos ganhos. Só lembro com o Celso dizia, esse time do Globo é muito ruim. No começo do campeonato, é mesmo, viu, Celso? Primeiro jogo, né? Foi, rapaz, esse time aí não é ganhado de ninguém não, tá aí até agora. E é porque tem um baita do goleiro, aquele Iago Rez é um baita de um goleiro. Vamos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Série D, tá aí a próxima rodada, é a 9ª rodada, olha, isso no sábado, São Paulo Cristal e América de Natal, 3 da tarde, o jogo é lá na Paraíba, tá bom? Aí no domingo nós temos o Crato também joga no sábado, é verdade. O Crato joga no sábado, bem lembrado aí, obrigado Kleber Guto. Lá no Rio Grande do Norte, às 3 da tarde, Globo e Crato, é o jogo dos desesperados, né? O Crato ganhou aqui, será que o Crato consegue vencer lá? E qual o time do Crato que vai? Ainda tem essa situação, né? O Afogados joga no domingo contra o Souza, né, às 4 da tarde, e o Icasa vai pegar nada mais, nada menos aqui no Romeirão do que o Retrô, o líder, às 5 da tarde, né, na Arena Mauro Sampaio, 5 da tarde, tem Icasa e Retrô. E aí chega o Leandro Campos para comandar esse time do Icasa, né, esse mesmo elenco que está aí apenas com a saída do Matheus. Enfim, ele tem uma semana aí para trabalhar, vamos ver como é que a coisa vai andar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico Leandro Campos. Conversei com o Leandro Campos hoje no fim da tarde, início da noite, inclusive ele mora lá em Campinas, ali vizinho ao aeroporto Viracopos, em Campinas, mas a diretoria de casa não conseguiu o voo de Campinas, conseguiu o voo de Guarulhos. E aí, por conta disso, ele teve que se deslocar de Campinas a Guarulhos, se eu não me engano, é cerca de 150, 160 quilômetros lá para Guarulhos, para pegar o voo. 100 quilômetros. 100 quilômetros, pois pronto. Vou Morei lá. Falar com um especialista do interior paulista, que é meu amigo Celso Lima. Deus me livre de discutir com o Celso Lima sobre o interior de São Paulo. 100 quilômetros, Celso? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Vamos daqui em Assaré. Pronto, daqui para Assaré, mais ou menos 100 quilômetros. Mais ou menos isso. Pois é, aí o que acontece? E aí ele foi, o voo é hoje por volta das 11 da noite, ele pega o voo para Juazeiro. Então chega nesta madrugada. E nós conversamos com o Leandro Campos e ele acabou mandando um áudio para a gente, não tinha por conta da logística, estava em trânsito, não teve como mandar um vídeo nem participar ao vivo aqui conosco. Mas ele mandou um áudio para a gente falando sobre essa chegada dele ao Verdão do Cariri, novo técnico do Icasa, Leandro Campos. Ouça só o que ele falou para a gente. Uma boa noite, Tony Souza e a todos do canal Replay. Olha, é com grande satisfação que nós estamos indo para Juazeiro do Norte, principalmente na condição de dirigirmos uma equipe que tem uma representatividade muito grande no estado do Ceará, uma equipe que já disputou séries B de brasileiro, onde nós nos confrontamos, né, eu e outras equipes, e realmente quando se jogava em Juazeiro do Norte era um grau de dificuldades muito grande. Naturalmente é um clube com histórico, é um clube onde hoje eu estou realmente muito motivado para que nós possamos, já dentro de uma sequência do trabalho do Sidney, nós fazermos aí, naturalmente, aí a condução desse trabalho que vinha sendo feito. É importante nós ressaltarmos que a equipe até então estava numa situação, vamos colocar, boa dentro da competição. Infelizmente, a partir de agora, fugiu um pouquinho dessa estabilidade, mesmo porque o último resultado tirou a equipe do Icasa da zona de classificação, ficando 2 pontos atrás do 4º colocado, que é o América. Então é muito importante que nesse momento nós possamos, em conjunto, torcida, imprensa, comissão técnica, atletas e direção, nós desenganjarmos, nos unirmos, para que realmente nós possamos
retomar essa condição que a equipe do Icasa estava ostentando, né, desde o início da Série D do Brasileiro. Então, lógico que é importante, a partir desse momento, todos estarem realmente com um grau de concentração muito grande, para que já a partir do próximo jogo contra a equipe pernambucana, nós possamos, a partir desse jogo, já buscarmos novamente a condição do G4. Então é lógico que nós estamos chegando, vamos conhecer alguns atletas eu já conheço, alguns também já trabalharam comigo em outras equipes. Nós temos que, nesse momento, procurar com velocidade, em concordância, até pelas características dos nossos atletas, uma reorganização tática rápida, porque teremos aí praticamente 4 dias a 5 dias de preparação, e é muito importante que nós tenhamos velocidade para essa reorganização. É lógico que, como eu falei anteriormente, nós queremos dar sequência ao que o Sidney estava fazendo no seu trabalho, mas lógico que cada treinador tem a sua metodologia, tem a sua filosofia de trabalho e tem o seu modelo de jogo. Então é importante que os atletas possam, nesse momento, trabalhar bastante a parte cognitiva, para que nós tenhamos aí uma resposta rápida já para o próximo jogo. Então é muito importante, todos nós, nesses dias que nós temos de trabalho, realmente nos concentrarmos ao máximo, para que a resposta ela seja imediata, seja rápida, para que realmente a gente possa entrar nesse jogo convicto, né, de buscar o resultado. Sabemos que nós vamos jogar contra a melhor equipe hoje, né, da Série D do Brasileiro, está aí com os melhores números, né, maior número de pontos, melhor saldo de gols, melhor gols a favor, menor gols contra. Então, quer dizer, jogo difícil, com um grau de dificuldade grande, mas nós temos que acreditar. Se nós queremos realmente buscar a classificação, nós temos que fazer prevalecer o fator casa, para que a equipe realmente dê uma resposta e a gente possa, naturalmente, buscar esse resultado. Sabemos que estamos com alguns problemas aí, de alguns atletas que estão de fora, por questão de cartões, e é lógico que nós teremos que fazer aí uma reorganização em cima até da equipe que perdeu no último jogo para o América, né? Nós perdemos praticamente aí um volante, ou 2 volantes, porque o Dudu também está de fora, e é importante que nós possamos o mais rápido possível, dentro do que nós temos como expectativa, buscar o entrosamento e buscar a organização para esse jogo de domingo. Algumas situações já estão sendo conversadas, principalmente com o Fabiano, porque hoje a minha conversa com o presidente foi no período da manhã, e eu tenho conversado um pouquinho mais com o Fabiano, e é normal, é natural, até pelas nossas necessidades, pelo que foi apresentado até agora na competição, é normal que existam algumas carências. Então, dentro das condições do clube, né, financeiras, naturalmente nós podemos conversar com a direção para que nós possamos, né, trazer talvez aí 2 ou 3 atletas para incorporar com os demais. Então é um momento importante, faltam 6 jogos para terminar essa primeira fase. É muito importante que nós possamos estar entre os 4, porque a partir do momento que nós estivermos entre os 4, com certeza o grau de motivação para os mata-matas será realmente muito importante. Então estamos indo motivados, estamos indo concentrados, sabemos que as dificuldades serão grandes, mas acredito que, pelo que nós temos, né, de conhecimento da qualidade do grupo do Icasa, há condições para que realmente o Icasa possa buscar essa classificação. Tá? Um grande abraço a todos.
Tá aí, portanto, o técnico Leandro Santos, muito grato aí pela atenção com o nosso canal, em trânsito ainda, né, se deslocando para Guarulhos. Ele mandou esse áudio para a gente, falando aí sobre esse acerto com o Icasa, né, e esse planejamento inicial que ele pretende implantar no Verdão do Cariri. Já vai estrear no próximo domingo contra o líder do Campeonato Brasileiro da Série D no Grupo 3, que é o Retrô, e que vem fazendo uma grande campanha no campeonato. É o time que se destaca em todo o Campeonato Brasileiro da Série D. Você ouviu atentamente o que falou o Leandro Campos, Celso Lima? O que foi que você achou da fala do treinador, que inclusive disse que deve respeitar o que vinha sendo feito pelo Sidney, mas colocando a filosofia dele, Celso Lima? Não falou nenhuma novidade para mim. Tudo que ele falou aí é o que eu já sabia. Ele deve dar continuidade no trabalho do Sidney, ele não pode chegar aqui e dizer, vou desmanchar tudo, porque senão ele vai começar do zero, e não, do zero não dá. O campeonato está em andamento, ele vai ter que trocar os pneus do veículo com o veículo andando. Então, o que é que ele tem que fazer? Aproveitar o que o Sidney deixou de bom, que o Sidney deixou algumas coisas boas na equipe do Icasa, né? E colocar a filosofia dele. E aí, o que é a filosofia dele? É uma diferença ou outra, uma movimentação ou outra dos jogadores. A questão do 3-5-2, se é que ele vai continuar com o mesmo esquema. E aí, será que ele vai colocar os alas mais à frente? Será que ele vai colocar um meia de ligação que o Sidney não gostava? Então, são essas as nuances, né? As diferenças de trabalho de um treinador para o outro. Por exemplo, o Sidney jogava num 3-5-2, mas ele não gostava de um meia de organização. Ele gosta de jogador que carrega. Ele não gosta daquele meia clássico. Eu já gosto do meia clássico, mas eu não sou treinador, só estou dando opinião. E aí, será que o técnico Leandro Santos Leandro Campos pensa da mesma forma ou ele pensa diferente? Creio eu que pensa diferente. E ele vai procurar aproveitar o que o Sidney deixou de bom e implementar a sua filosofia, e nós esperamos que dê certo. Esperamos sim, boa sorte aí para o Leandro Campos, que chega esta madrugada de amanhã, e já deve ser apresentado, não tem o horário certo, mas deve ser apresentado ao Verdão do Cariri nesta terça-feira, iniciar o trabalho focando o jogo contra o Retrô. O Icasa, que inclusive já colocou que ingressos antecipados vai estar vendendo ali no setor leste. Deixa eu até aqui confirmar no Instagram do Verdão do Cariri, porque o Icasa já está anunciando uma promoção, né, para o torcedor. E aí você que está acompanhando assim, a gente aqui, deixa eu me pegar aqui para poder dizer a informação de forma correta, né, porque o Icasa já está trazendo, cadê? Está aqui, pronto, ingressos disponíveis antecipados, no setor leste, norte e oeste, tá bom? R$30 o ingresso antecipado nesses setores, tá certo? E aí tem os pontos de venda, CT Praxedão, enfim, e vários outros pontos de venda, mas você pode encontrar no CT Praxedão, arquibancada R$30, portanto, comprando antecipado esses ingressos. O Verdão você pode olhar lá no Instagram do Icasa, tá bom? Icasa Oficial, e pode se informar melhor dos pontos de venda para o Verdão do Cariri. Acaba sendo uma motivação, né, para o time do Icasa, que está planejando também um esquenta. Tem um esquenta aí, que eu não peguei detalhes, mas deixa eu ver se tem aqui também. Vai ter um esquenta aqui, que é com o Fábio Carneirinho, viu? Fábio Carneirinho vai comandar o aquecimento da torcida antes do jogo, tá bom? Então ficou o esquenta aí para o dia 12, antes da partida contra o Retrô, com o Fábio Carneirinho. Depois vocês podem entrar lá no Instagram. Oi? Mulher R$20, pronto, tá me lembrando aqui o Guto Vital. Então, arquibancada antecipada R$30 para os marmanjos, e a mulherada paga R$20, portanto, nesses ingressos aqui. Oi? Camarote? Mulher 30 no camarote. Tá bom aqui, nosso querido Guto Vital. Então, entra lá no Instagram do Icasa, pessoal, e você pode pegar detalhes aí, mas a diretoria já dá essa facilidade, essa facilitada para que o torcedor possa comprar o ingresso mais barato para o jogo contra o Verdão do Cariri. E Celso Lima, o Icasa ganha do Retrô, Celso?
Eu estou com a perspectiva de bons sentimentos, né? Eu estou com a perspectiva de vitória da equipe do Icasa. Por quê? Porque o time do Icasa ele vai jogar com o líder do campeonato e geralmente quando você joga contra o melhor do campeonato você se desdobra. O Icasa vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. O torcedor do Icasa vai para o Romeirão porque ele está motivado com a troca de treinador. E eu acho que o time do Icasa tem tudo para sair vencedor dessa partida. Eu não estou dizendo que o jogo é fácil. Eu estou dizendo que o time do Icasa vai com uma motivação diferente, treinador novo, o jogador tem uma motivação diferente. Aqueles que não estavam jogando se motivam, né? E os que estavam jogando também estão motivados e para não perder a posição no campo, né? A posição de titular. Então eu acho que o Icasa tem tudo para conseguir um resultado positivo. Até porque o Retrô é o Retrô. Ele não é o Palmeiras, nem é o Flamengo, nem a seleção brasileira. É só o Retrô. Então dá para o Icasa ganhar o jogo. O Flamengo levou o Pedro Fortaleza ontem, Celso. E a lanterna do Campeonato Brasileiro. Futebol tem dessas coisas, pessoal. Sabe esse negócio de dar lógica. Pode dar lógica numa boa parte, mas às vezes nem sempre o time que é melhor ganha dentro de campo, nem sempre o time que jogou melhor consegue vencer. Inclusive a gente vai falar já sobre isso, porque teve Guarani e Barbalha, um jogo muito bom, interessantíssimo. O jogo do Barbalha ontem contra o time do Guarani, para mim foi um dos melhores jogos do ano que eu vi e para mim foi melhor jogo do que todos os jogos da primeira divisão. Pode pegar todos os jogos, inclusive a final, Fortaleza e Calcaia. Para mim, Guarani e Barbalha ontem foi melhor. Você viu o desenho tático das duas equipes, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Pedro Jocélio está por aqui, um abraço aqui para ele, o Wellington Soares, Domingos Sávio Vidal também por aqui, Rominho Caldas também está por aqui. Inclusive, rapaz, por falar em Rominho, o Rominho estava com o pessoal do Guarani de Sobral. Tem uma foto aí, mostra a foto aí. Olha a galera, olha só a galera boa aqui. O Diego é o Diego ali, né? O goleiro Diego. O Diego que passou aqui pelo Leão do Mercado. O nosso querido Vandeco aí, Vanderlei, presidente. Tá fraco não? É fraco não. É gostar de confusão esse Vanderlei. Vanderlei, vai jogar, Vanderlei. Ainda dá para jogar uma bolinha. Rapaz, homem, Lúcio Flávio ali, atacante, que foi artilheiro, inclusive, do Campeonato Cearense, com a camisa do Icasa, tá no Guarani de Sobral, muito bom atacante. Núbio Flávio, Lúcio não, Núbio Flávio. Lúcio Flávio é um amigo meu lá de Barbalha. Núbio Flávio, que está aí no time do Bugre, Sobralense, o Guarani de Sobral, com o técnico novo, né? O Vladimir Jesus deixou o time, tá o Amorim por lá, Daniel Amorim, enfim. E o Vanderlei tá aí o nosso querido Rominho, ex-presidente do Guarani, aí aproveitando o momento com a galera do Guarani de Sobral, que já está em Juazeiro do Norte. Um abraço aí para o Rominho, para o Vanderlei, Diego, Núbio Flávio, a turma toda do Bugre Sobralense. Amanhã tem chumbo grosso, Guarani de Sobral jogando contra o Cariri, as duas equipes precisando do resultado positivo na Série B do Campeonato Cearense, mas a gente fala já sobre essa Série B do Campeonato Cearense, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui, cadê? Tá acompanhando a gente aqui lá em Araguaína, Tocantins, sabe quem é? O Alberto Matheus, um abraço para o Alberto Matheus, lá em Araguaína, Tocantins, acompanhando também aqui o programa, fico muito grato. Um abraço para o Felipe Souza, ele é filho, sabe de quem? Lembra do Galego do Picolé? Lembro. Gente boa demais, não é não? Torcedor emblemático também do Icasa, a gente vai depois fazer um registro. O Galego do Picolé, um abraço para o Galego do Picolé, Felipe Souza, o Galego está se recuperando também, está depressão, um abraço, melhoras para o nosso querido Galego do Picolé. Fala aí, meu amigo Celso Felipe, aí eu vou chamar o bloco. Deixa-me mandar uma boa noite para o professor Thalisson, né? O supervisor lá do Icasa, gente boa demais, está ali assistindo a gente, né? E o Gilberto Santana. Boa noite, Gilberto. Um abraço. Inclusive, o Thales está dizendo aqui que o Globo já começou a desmanchar o time, né? O time. Inclusive, o próprio Iago Reis já deixou o time. O Crato não está muito diferente, Thales. Então, vai ser um jogo dos desesperados mesmo, para saber. Vai ser quanto jogo? 0-0 ou 5-5, 5-4. Tem essas coisas. Tem que ver quais times do Crato, né? O Globo já começou a desmanchar. O Crato pode ter essa parceria com o Campo Grande. De repente, essa garotada do Campo Grande vai lá, hein? E ganha o Globo lá dentro. Por que não? Não duvido nada. Meu amigo César Santana também está aqui com a gente. Um abraço aqui para ele, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá certo? Para falar, inclusive, o Nael tá fora do Cariri. Nael não faz mais parte do Cariri.
E eu conversei com o jogador agora há pouco, daqui a pouco eu vou falar o que o Nael me disse, tá bom? Eu tive a confirmação com o Teles, que hoje é gerente de futebol do Cariri. O Nael tá fora do Negro Anil. Agora, você quer comer uma pizza de qualidade? Eu recomendo para você Pizzaria e Hamburgueria Uval. Olha a pizza, olha se você não tem como olhar uma pizza dessa e não ficar com água na boca. Gente, o segundo nem esperou, disse eu vou comer lá. Já pegou o beco segundo para lá, para Pizzaria e Hamburgueria Uval. Um ambiente aconchegante para você ir com a família, com os amigos, aproveitar bacana, tá certo? Conheça o cardápio da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Recomendo a você, você não vai se arrepender, tá bom? Fica ali na Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Mas aí de repente você quer ir até esse local aconchegante, não sabe onde é, quer botar no GPS, aí vamos lá, ó. Avenida Carlos Cruz, qual é o número, Celso Lima? 984. 984, bairro Franciscanos, Pizzaria Hamburgueria Uval, tá bom? E aí para facilitar eu digo, fica Carlos Cruz com Todos os Santos, bem pertinho ali da linha do VLT, tá bom? Ali ainda é Franciscanos, tá certo? Pizzaria Hamburgueria Uval. E aí, se você tá em casa, tá ali em casa, pá, não vou lá não, vou comer em casa. Então, liga para esse número aí, olha, 988429514. 988429514 é o Disque Pizza da Pizzaria Hamburgueria Uval. Hoje a galera tá comendo pizza, hambúrguer, assistindo o replay. Amanhã é o quê? Folga. Mas na quarta-feira, a galera amanhã vai... Sabe onde é que o Val vai estar amanhã? Vai estar no Romeirão, rapaz, assistindo Cariri e Guarani de Sobral. Mas na quarta-feira a galera volta e aí você vai ter a promoção Pizza G, GG ou Extra GG, você ganha um refrigerante de grátis, hein? De grátis. Então aproveita aí. Promoção toda quarta-feira da Pizzaria Hamburgueria Uval, pizzas G, GG e Extra GG, você ganhando um refrigerante de boa, tá bom? No 0800. Aproveita, Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos, o delivery é o 988429514. A gente vai aqui rapidinho, voltamos já, falando de Série B do Campeonato Cearense de Futebol, viu? Guarani, Barbalha, que jogão. Nael saiu, sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente fala. E quem é o novo treinador do Barbalha? Aproveita, se inscreve aqui no canal, dá a tua curtida, compartilha com a galera, tá bom? E segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí, você está querendo ter aquela fruta bacana, fresquinha, show de bola, legumes, verduras? Aí eu recomendo Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável, tá bom? Fica no Ceasa de Barbalha, tá bom? A Ceasa é o Perbone filial, porque são 30 anos já trabalhando no Brasil. E nos últimos anos,
A Perboni chegou aqui no Cariri, está agora no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? E você tem seu sacolão, você tem seu supermercado, mercantil, você não vai ficar aí boiando, né, rapaz? Não vai, você quer oferecer o que é de melhor para o seu cliente. Então, olha, vai lá na Perboni Brasil, então liga para esses números que estão aí na sua tela, 3532-2722, tem o 3532-2678 ou 99918-8131, tá aí na tela o telefone de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá certo? Aproveita aí, porque você vai ter aí esses produtos bacanas, verduras, legumes, enfim, frutas de qualidade, são 30 anos trabalhando. E aí tem aquele slogan que todo mundo conhece, né? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, para você poder comer bem. É muito bacana. Eu gosto muito lá de quando eu compro macaxeira, inhame, batata doce, tá bom? Laranja, comprou aquelas caixas lá da laranja pera, que é de primeiríssima qualidade. Rapaz, abacate, o Guto gosta do abacate de lá. O kiwi, rapaz. Kiwi, primeira, morango, tá bom? Batata inglesa, enfim. Você come de tudo. Matheus Davi chegou para mim e disse: papai, eu comprei laranja. Matheus disse: papai, cadê a tangerina? Aí, Matheus, passou pelo... Vou passar essa semana lá para comprar a tangerina lá no nosso querido Val, lá na Perboni Brasil. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Vai lá no Instagram se você quer seguir. Perboni tem muita dica bacana, viu, gente, da Perboni Brasil. Aí você vai lá no Instagram, tem Perboni Brasil Cariri. Esse é o nosso Perboni Brasil aqui da região, tá certo? Então vai lá no Instagram, você pode seguir, tem muitas dicas bacanas. Deixa eu ver qual é a dica de hoje aqui da Perboni Brasil. Tem muita dica legal que eu acho assim, que eles dão umas dicas assim para a galera que às vezes não entende, ou às vezes tem uma dúvida, coisa assim bem saudável. Tem muita coisa lá nos stories, tá bom? Ó, hoje, por exemplo, eles estão aí falando sobre a rúcula. A rúcula, que é fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico, pois é um antioxidante e ajuda na eliminação de radicais livres. Dessa forma, ao consumir a hortaliça, o corpo responde melhor aos processos infecciosos e ao estresse oxidativo, tá bom? Tá vendo aí a dica da Perboni Brasil, hoje sobre a rúcula. Sobre a banana, Celso Lima, olha... Entre os benefícios da banana está a presença da vitamina C. Ela ajuda a absorção de ferro tipo não M, encontrado em vegetais como couve e espinafre, tá bom? E tem muitas outras dicas, que também tem vitaminas como a B6, enfim. Tem muita coisa bacana, tá bom? Que fala lá sobre o repolho, da prevenção de câncer. Frutas para os pets. Você sabia que cachorro come fruta também, Celso Lima? Come. Eu tinha um cachorro que chupava cana, Celso Lima. Pois é, imagine fruta. Então tem essas dicas aqui. Se eu chupava, ainda jogava o bagaço fora. O negócio era pesado. Então aproveita, tá bom? E vai olhar lá as dicas lá do Instagram. Perboni Brasil Cariri. Oi. Tem pets aí, cachorros se alimentando melhor que eu, viu, Tony? Tem. Se fosse só sobre você, era bom. Um abraço para o Cláudio Gonçalves, está aqui com a gente. Ele está em São José dos Campos, em São Paulo. Você conhece São José dos Campos, Celso Lima? Eu já passei por lá. É a terra do ex-técnico do Icasa e ex-volante do Corinthians, Márcio Bittencourt. Pronto, grande Márcio Bittencourt, esteve aqui em 2011. Nasci na Barranca do Rio, ele disse. Pronto, aí nosso aqui, o Pedro Josélio, Domingo Safo também está aqui com a gente. Ele diz aqui: os times do dinheiro na Série B não estão com nada. Te cuida, Cariri, que a situação tá feia. Pois é, o Cariri joga amanhã, jogo duro contra o Guarani de Sobral. Inclusive tá R$15, viu? Eu vi aqui no Instagram agora, rapaz, eu sou analfabeto digital e eu tô começando a mexer, ficar olhando mais aqui mexendo aqui no Instagram, e aí eu tava vendo a postagem que foi feita, inclusive com o Carlão. O Carlão tava machucado, tomara que o Carlão esteja voltando, muito bom jogador. R$15, tá bom? E meia entrada, R$7,50 o ingresso para amanhã, Cariri e Guarani de Sobral. Com detalhe, tem sócio Cariri, que tem um sócio torcedor, né? Aquele plano de sócio torcedor do Cariri, não paga ingresso, entra de graça. Olha que legal.
Tá bom? Então, Cariri e Guarani de Sobral, amanhã estaremos gravando esse jogo para botar os melhores momentos. Vai estar lá, né, Celso Lima? Se Deus quiser. Pronto, vai estar lá comentando o Celso Lima, o Leandro deve narrar esse jogo, nosso querido Guto Vital também por lá. E a gente vai estar acompanhando esse jogo, Cariri e Guarani de Sobral. E depois você vai ter os melhores momentos aqui com a edição perfeita e emblemática de Guto Vital aqui no canal no YouTube. É então, o melhor. R$15. É o melhor, né? É o melhor. Tampa de cruz. R$15 ingresso, R$ 7,50 a meia entrada para Cariri e Guarani de Sobral. Você ia falar o quê, Celso? Eu ia falar do Carlos Antônio. Eu assisti um jogo do Guarani de Sobral. Carlão agora, que é Carlos Antônio. Carlão. Eu assisti um jogo do Guarani de Sobral, aqui me parece contra o Icasa. O Carlão jogando na zaga. Rapaz, o Carlão jogou com elegância tão grande naquele dia. Porque eu gosto de jogador, eu não gosto de jogador grosso, não. Aquele jogador que a bola vem, ele manda lá para onde o nariz está virado. E o Carlão tem uma elegância tão grande, rapaz, para jogar, para bater na bola, a maneira de se posicionar, como o Jufo do time do Afogados. Rapaz, bom jogador. Eu gosto de jogador que é Romário. Por que é que eu sou fã de Romário? Eu achava bonito ver o Romário correndo no campo. Ele não corria, ele desfilava no gramado. Espetacular o Romário. Jogava muito, fazia muitos gols. Mas eu gosto de jogador que joga com elegância, né? Tipo o Jufo, o próprio Carlão, que eu vi jogar com elegância, o Diego Pituca, que passou pela equipe do Santos, o Araújo, que joga no Barbalha, joga com muita elegância. Eu sou fã desse tipo de jogador aí. Eu também gosto muito. Inclusive, falar aqui sobre o Nael. O Nael está fora do time do Cariri. Foi liberado pelo Negro Anil. Entrei em contato com o Teles. O que ele me colocou apenas foi que o jogador foi liberado, né? Não disse os motivos. Entrei em contato com o Nael me disse o seguinte, que foi feito de comum acordo, que foi bom para ele e para o clube e que, na verdade, foi uma decisão de comum acordo, ele acabou deixando o Cariri. O real motivo da saída do Nael, nem Nael e nem tampouco o time, a diretoria do Cariri, falaram, né, o que teria ocasionado essa situação. Chegaram até a me perguntar se era verdade que o Nael estava jogando uma competição amadora em outro município. Eu confesso que não sei, não tive confirmação quanto a isso. Mas enfim, o fato é que o Nael está fora do time do Cariri, um jogador que inclusive tinha acertado com o Floresta. Eu acho que o Nael vinha numa crescente na carreira profissional dele, jogador inclusive foi jogar em Minas Gerais, muito bem, estava passando aí, mantendo uma sequência. Espero muito que mantenha essa sequência, porque eu vejo o Nael como jogador de muita qualidade. É outro, né, que eu sou fã dele. Demais, aquela canhotinha venenosa dele. Você falou aí que espetacular. As partes não disseram o motivo da saída, talvez eles não saibam, né? Eles não saibam? Porque às vezes o cara separa da mulher e diz, por que é que vocês separaram? Rapaz, a gente não sabe não. Às vezes não quer dizer, Celso. Não, talvez eles não saibam, né? Então tá bom, você está dizendo, eu vou acreditar em você. Bom, o fato é que o Nael está fora do time do Cariri, né? E boa sorte, Nael, aí, enfim, no futuro dele. Nael, continue na carreira, porque eu gosto de ver você jogando com essa canhotinha venenosa, tá bom, meu querido Nael? Mantenha a sequência. E o Washington, enfim, até perguntei ao Washington, disse que preferia não falar sobre o assunto, deixava tudo sobre essas questões com a diretoria. O Teles só me disse que ele não faz mais parte do liberado. Cabra bom esse Washington, rapaz. Eu quero ser igual a você, Washington, quando eu crescer, viu? E Deixa. O homem é sábio demais. Demais. Então vai ter Cariri e Guarani de Sobral amanhã, 7 da noite, no Romeirão. Mas a Série B foi muito movimentada neste fim de semana. Jogo bom no sábado no estádio Mirandão, entre Guarani de Juazeiro e Barbalha. E quer ver como o jogo foi bom? Acompanhe aí os melhores momentos dessa partida que foi comentada pelo Celso Lima. Nós estivemos fazendo pela Cariri FM, lá de Barbalha. Foi um jogo muito bom mesmo, e o técnico Jorge Luiz acabou entregando o cargo depois da partida. Mas o Barbalha engrossou o caldo para o Leão do Mercado, rapaz. Que jogão, veja só os melhores momentos. Olha, esse jogo, ele deve ser decidido em detalhes, porque as duas equipes se posicionam muito bem. Agora, vai lá. Olha lá, vem o Araújo, toca o Pandezinho, ele bota por cima!
A bola foi pra fora. O Andrezinho pediu o toque do goleiro Flávio. O goleiro rubro-negro cresceu, pulou. Ele tentou tirar do goleiro Leonino, mas a bola caprichosamente foi pra fora. Quase era gol do time do Barbalha, Clodoaldo Amaro. É o Guarani com uma chance, um perigo de gol do lado esquerdo do ataque. A falta 2 homens na barreira. A torcida se anima, sente um bom momento nas arquibancadas. Lá vai o Thiaguinho direto, a bola passa, bate na defesa e olha a bola na rede. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Jogador que arrebenta. Na cobrança da falta, a bola passou, bateu na defesa, parecia totó, saiu voltando, batendo de um para outro, e o Dadinho não tem nada a ver com isso. A bola sobrou, ele deu de canhota e a bola foi cair no fundo da rede. Aberto o placar no estádio Mirandão e é rubro-negro, é do Guarani. Dadinho é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem 1-0 pro time do Barbalha, Celso Lima. Tá sozinho o zagueirão Didi da equipe do Guarani. Da Silva, aí dá o lançamento na direita, o Éder perde a bola, lá vai o Raí, cara a cara, pode dar o passe, pode ser o segundo. Conrado defende, faz milagre o goleiro do time do Barbalha. Cara a cara, olhos dos olhos ali o Raí na hora do chute. O Conrado cresceu pra cima do jogador do Guarani e aí o Raí não teve domínio, a bola saiu pela linha de fundo, perdeu grande chance o Leão do Mercado de fazer o segundo. E agora o contra-ataque do Barbalha, olha o cruzamento, Andrezinho de cabeça e a bola passou muito próximo ali à trave, tirou com o olho agora o goleiro do time do Leão do Mercado, Flávio Clodoaldo. Apenas o jogador da barreira, apenas o Artuzinho por ali, orienta o goleiro Flávio do time do Leão do Mercado. Lá vem a Raposa Caririense, Renatinho, a bola viaja, o toque de cabeça e ela passou ali muito próximo à meta do goleiro Flávio. Foi o Andrezinho quem chegou cabeceando, uma bola perigosa, quase era o gol de empate do time do Barbalha, Clodoaldo. Agora sim, o Thiaguinho vai para a bola, apenas o jogador da barreira da equipe do Guarani. Da equipe do Barbalha, Thiaguinho vai para a bola, ela viaja, chega e quase era gol do time do Guarani. O Conrado saiu, não encontrou a bola, o toque de cabeça na antecipação foi do Natan e quase ela ia cair no fundo da rede. Que chance perdeu agora o Leão do Mercado. O Guarani na bola parada, sempre levando muito perigo à meta do time do Barbalha. O árbitro chega, observa, agora sim, autorizado, lá vai para a cobrança, sem pegar a distância, Araújo e Eduardo, é o time do Barbalha tentando gol de empate, olha Eduardo, chutou, defendeu Flávio, uma cobrança que tinha endereço no ângulo esquerdo e o goleiro Flávio faz milagre aqui no Mirandão. Que defesa do goleiro, é escanteio para o time do Barbalha, Clodoaldo. Grande sortimento de produtos nacionais e internacionais para você presentear bem. É no Barbalha Presentes, rua 7 de setembro, ali ao lado da Câmara Municipal. Olha lá, vem o time do Guarani, Thiaguinho fica ali, tenta fazer o drible, foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima pro time do Guarani. Numa escorregada do jogador do Barbalha, o Thiaguinho veio na velocidade pela esquerda, quando tentou o drible por baixo, o Chechel acabou tocando e fez o pênalti. É bola na área, falta e é pênalti, e o Guarani tem chance de fazer o segundo, hein, Leandro Santos?
Tiaguinho que vai para a cobrança. Olhos dos olhos, toda a esperança da Raposa nos braços do Conrado, toda a esperança do Leão do Mercado nos pés do Tiaguinho. Autoriza o árbitro, vai para a cobrança. Tiaguinho chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! É jogador que arrebenta, cobrança perfeita, goleiro do lado, bola do outro, rasteirinha, ela foi caprichosa, cai no fundo da rede, o placar é rubro-negro, o placar é mais rubro-negro do que nunca. Tiaguinho, camisa 10, é jogador que arrebenta. Eram jogados 21 minutos do segundo tempo, o Guarani agora tem 2, o Barbalha tem 0, o detalhe do gol, Leandro Santos. O time do Barbalha pressiona, tenta diminuir o placar. Lá vai a Raposa, a bola viaja. Lá vai o Flávio, toque de cabeça, foi do Anderson Cachorrão. Fica na disputa, tenta tirar a defesa. A sobra segue com o time do Barbalha. Chega para o Rondinelli, a bola desvia. Olha o Russo, ajeitou, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Jogador que arrebenta, recebeu a bola na entrada da grande área, na esquerda, puxou para a direita e chutou colocado, rasteirinha, no canto esquerdo do goleiro Flávio. A bola foi no fundo da rede, o placar agora é tricolor, Russo, camisa 18, é jogador que arrebenta. O placar mudou, diminui o Barbalha aqui no estádio Miradão. Agora o Guarani tem 2, o Barbalha tem 1. Clodoaldo Amaro, me conta o detalhe do gol, Clodoaldo. Chega o Rondinelli, deixou sair, é bola pro time do Barbalha. E não para o jogo, não para a Raposa. Lá vai o Araújo, ele observa, vai arriscar direto, chutou direto no gol, olha o goleiro! Que defesa esquisita do Flávio! O Araújo acreditou, Flávio esquisito, quase golia um frango aqui no Mirandão. A bola foi para a linha de fundo, é escanteio, Clodoaldo. É verdade, tá ainda 9 pontos, o árbitro dá mais 1 minuto, estamos com 50 minutos de segundo tempo, 1 minuto a mais de acréscimo, vamos ver se o Guarani faz o terceiro ou se o Barbalha tem fôlego para conseguir o gol de empate. Olha a briga, apita o árbitro, o Wesley Pacheco Rocha. Fim de papo no estádio Mirandão, 2 pro time do Guarani, 1 pro time do Barbalha. O Leão do Mercado consegue a terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Cearense. Uma vitória gigante na raça do time do Guarani. E olha que esse Barbalha vendeu caro o resultado pro Leão do Mercado. Melhores momentos de Guarani e Barbalha no oferecimento de Soft Postos. 20 anos, o maior distribuidor de sistemas para postos e combustíveis do Nordeste brasileiro. Soft Postos. E seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um Pix 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube, siga no Instagram Replay com Tony Souza. Aí, Guarani 2, Barbalha 1, que jogo bom esse, hein, Celso Lima? Jogaço, muito bom jogo, um jogo muito bom tecnicamente, porque tem jogo que o jogo corrido, mas tecnicamente é fraco. Mas esse jogo aí foi um jogo muito bom tecnicamente, nós não vimos aquela correria desenfreada, jogadores correndo sem saber para onde, não. Esse jogo aí foi um jogo que as duas equipes, dentro, cada uma das suas características, elas se posicionaram bem no campo. O time do Barbalha, nós tivemos, Tony, no primeiro tempo, 15, 17 minutos de muito equilíbrio.
sem você perceber uma superioridade de parte a parte. Mas a partir dos 20 minutos por aí, o Barbalha começou a se impor dentro do campo. Eu acho que o Barbalha se adequou mais rapidamente, adaptou mais rapidamente ao estado do gramado, do Mirandão. Um time bem compacto, o time do Barbalha, e com jogadores muito técnicos, jogadores que sabem tratar bem a bola. E aí foi aí que o time do Barbalha levou vantagem sobre o Guarani, principalmente no primeiro tempo. E aí, Tony, às vezes você brinca comigo, fala que eu gosto muito de números, que eu deveria ser matemático. É porque eu não sei comentar um jogo sem falar nos números, não números da partida, mas os números do posicionamento dentro do campo. E aí o Barbalha, ele levou vantagem sobre o Guarani por conta disso. Porque o time do Barbalha, um time jogando com 2 linhas de 4, com 2 jogadores mais à frente, e um time mais compactado, e um time do Guarani mais aberto. Se bem que o Lamar, quando o time estava sem a bola, ele puxava o jogador Romarinho, camisa 7 do Guarani, para dentro, para ajudar na marcação ali do time do Barbalha, para não ficar tão desprotegido. Mas o Barbalha, com a compactação melhor, uma aproximação melhor, criou várias situações no primeiro tempo. Haja vista, o Guarani foi chutar a primeira bola no gol aos 44, quando fez o gol, né, nessa cobrança de falta. A zaga do Barbalha rebate mal e o Dadinho, muito feliz, acabou fazendo esse golaço. 1-0. Justo, por quê? Porque o Guarani acertou o gol. O Barbalha teve pelo menos 3 boas oportunidades, mas acabou não acertando o alvo, né, chutando para fora. E no segundo tempo, o que é que fez o técnico Lamar? Ele troca o seu esquema, ele sai do 4-3-3, aí ele faz o 4-1-4-1, a linha de 4, aí bota o da Silva na frente da zaga, outra linha de 4 e o Thiaguinho à frente, justamente para explorar a velocidade do Thiaguinho. E aí o que é que fez o Lamar? Ele baixou as suas linhas, e baixou até demasiadamente para mim. Só que ele estava jogando como? No erro do Barbalha. Ele viu que o time do Barbalha é um time muito técnico. O Jorge fez 3 substituições no intervalo que impulsionou o seu time para cima do Guarani, empurrou o Guarani para trás, mas infelizmente o time não soube fazer o gol, né? Teve uma grande oportunidade que o goleiro do Guarani, o Flávio, fez uma grande defesa numa cobrança de falta. Depois o Eduardo teve uma chance cara a cara com o goleiro, mas chutou mal. Enfim, o time do Barbalha é um time que joga muito bem, mas finaliza mal. E como no futebol, o futebol, para quem não sabe, é aquele esporte que você tem que botar a bola na rede. Se você não botar, você não ganha. Não adianta jogar bem e perder o jogo. E aí o Guarani, como é um futebol de marcar gols, o Guarani fez 2 e o Barbalha só fez 1, o Guarani ganhou o jogo. E aí, para mim, o destaque do time do Guarani, o Thiaguinho, sem sombra de dúvidas. Gostei muito do Dadinho, mas o Thiaguinho, para mim, foi o grande destaque do Guarani. No Barbalha, nós podemos destacar alguns jogadores, mas eu vou destacar aqui a atuação do meia Araújo. Eu só tenho uma ressalva a fazer ao Araújo. Alguém tem que dizer para ele que não é proibido o meia pisar na área. O meia pode entrar na área e finalizar, porque o Araújo, ele gosta muito de trabalhar ali até a intermediária do adversário. Ele pode se aprofundar um pouquinho mais, mas é um jogador que eu sou muito fã do estilo dele, um meia canhoto que organiza muito bem o jogo. E o time do Barbalha é um bom time, só falta aprender a fazer os gols. E chutar, né? Porque, por exemplo, o Barbalha teve um lance do Bidu, que entrou no segundo tempo. O Bidu chegou a dar um lençol na entrada da grande área. Quando ele deu o lençol, eu esperei ele chutar. Aí ele tocou de lado, acho, para o Rogerinho e o Andrezinho, melhor dizendo. O Andrezinho tocou de lado também para, acho que para o Eduardo, não recordo agora, e acabou perdendo tempo da bola na hora da finalização, né? Mas essa questão de chutar, o Barbalha chuta muito pouco, ou pelo menos poderia chutar mais, pelo que cria, né? É uma equipe. E o que eu achei bonito ontem foi o trabalho tático dos 2 técnicos. A gente até brincava, dizendo que era o mestre contra o discípulo, porque foi aqui, inclusive, no replay, que o Lamar disse que o técnico que ele melhor viu trabalhar foi o Jorge Luiz, né, o Bacalhau, de forma tática, inclusive, e a gente via esse desenho tático das 2 equipes, tanto o Barbalha como o Guarani. E o Barbalha, em determinado momento, chegou a amassar ali o Guarani sofreu,
mas depois o Lamar foi lá tentando corrigir exatamente para poder criar as oportunidades de fazer o gol, tanto é que realmente criou e acabou vencendo a partida com mérito, né, também o Leão do Mercado. É bom deixar bem claro isso, mas foi um jogo bonito de se ver. Para quem gosta de trabalho tático, de posicionamento, do time jogando, enquanto um jogava atacando, o outro tentava se defender, mas sem abdicar do ataque, enfim. Foi muito bacana de ver esse jogo entre Guarani e Barbalha ontem. Olha, é por isso que eu sou contra comentaristas de resultado. E eu não estou aqui me referindo a comentaristas que são profissionais nos comentários. Eu estou falando de qualquer pessoa. O Guarani ontem, passou o jogo todinho se defendendo. E aí foi o quê? Aquilo ali foi uma estratégia de jogo do Lamar. Ele preferiu marcar bem os jogadores do Barbalha e fez muito bem. O Didi, o Natan, o zagueiro, todos os jogadores estiveram bem. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O Lamar é retranqueiro? Não. Ele Então, gosta do time tenso. estratégia de jogo. Estratégia. Olha, isso não me sai da cabeça nunca. René Simões veio aqui jogar contra o Icasa, um jogo 4 da tarde. Na época do verão, lá em São Paulo, ele chegou aqui um sol de quase 40 graus, ele passou o jogo todinho, o time dele enrolando atrás. Foi lá, fez um gol. Terminou o jogo, foi lá entrevistar. René Simões, o time sofreu, ele disse, olha, tem uma coisa no futebol chamada plano de jogo. Na aviação não tem plano de voo? No futebol tem plano de jogo. Quer dizer que o Lamar ele é retranqueiro? Não, é plano de jogo. É a maneira que o Lamar resolveu jogar contra o time do Barbalha. E deu certo. Agora, ai de Lamar se perde aquele jogo. Por quê? Por conta dos comentaristas de resultado. Inclusive, se você observar os dois times quando entraram no gramado, a gente vê que até a escalação dos times foi olhando para o adversário. Exatamente. Os treinadores pensaram nisso. O próprio Jorge, por exemplo, que gosta de atuar e já atuou algumas vezes com o Alan Vitor como titular, o Alan Vitor ficou como opção, né? Teve um jogo aí que até o Renatinho foi titular, e aí ele acabou mudando, né, algumas peças, o Guarani também, e exatamente os treinadores que se conhecem muito bem, um pensando em estratégia de neutralizar o outro. Né? O Lamar saiu com a vitória, uma vitória importante. Gostei muito do Araújo, gostei muito do setor. O setor defensivo do Barbalha foi bem, apesar de ter sofrido os gols. Teve um escorregão ali do Charles naquela bola lá que depois cestou o pênalti do Chechel. Mas assim, foram fatalidades. Né? O Cachorrão, inclusive, foi muito criticado por você, Celso. Nesse jogo esteve muito bem. Foi bem, né? Eu falei ontem no jogo. Não perdeu nenhuma bola assim, foi se antecipou. Bem. Foi muito bem o Cachorrão jogando. Inclusive, há quem diga que ele falhou no gol do Guarani no primeiro, eu não acho, porque foi uma bola que veio em cima dele e ele teve que ter uma reação ali. Ele teve uma reação na base do reflexo. Então ele tirou a bola. Eu não achei culpa total do Cachorrão naquele. Ali foi, na verdade, foi aquela lance de reflexo. Né? E outra coisa, o Dadinho acertou um belo chute, diga-se passagem. Muito bom também esse Dadinho, sabe? Gostei muito do Dadinho, movimentação muito boa dele, o Artuzinho jogando muito bem ali também naquela ala esquerda. Enfim, gostei muito do Araújo e gostei também, rapaz, daquele russo que entrou no segundo tempo. Bom jogador. Muito bom jogador, atleta de muita qualidade. Enfim, inclusive aqui tem torcedor já dizendo aqui, o Eldson Silva, vem pro Icasa Nael, já falando que o Nael está livre, já falando para o Nael vir pro Icasa. E o Carlos devia dizendo, o Icasa devia contratar esse Araújo. Esse Araújo é porque vai acabar com o Barbalha também, tirando. Mas esse Araújo ali, naquele meio do Icasa, sei não, de repente... Eu ouvi algumas críticas ao Jorge, porque o Jorge não estava colocando o Russo de titular. E aí eu não critico o Jorge por conta disso. Sabe por quê? Porque o Barbalha ele tem um elenco muito bom. E o Jair é bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Diferencia um pouco do Jair pro Russo a característica dos dois. O Russo é aquele volante mais clássico. Ele joga com a cabeça mais erguida, ele é mais técnico. O Jair já é um volante que ele marca bem e sai, ele arrasta a bola, ele carrega a bola. A característica é diferente. Mas são dois bons jogadores. E olha, quando um treinador forma um time da forma que o Jorge formou o Barbalha, ele fica com bons jogadores no banco. Agora, porque o Renatinho, se todas as vezes que o treinador modificar o time, o jogador entrar bem, ele for mexer no time, ele não tem um time nunca. E nem tem banco para mexer. Então, o banco... Assim, tem muita gente que pensa que os jogadores que estão no banco de reservas, eles são inferiores aos que estão jogando. Não.
muitas vezes os jogadores que estão na reserva são mais importantes do que os que estão jogando, porque eles entram e mudam o panorama da partida. Então, jogadores que estão no banco também tem que ter qualidade. Com certeza, não tenho dúvida disso. O Thales ficou na bronca aí por causa do material do Barbalha. O Barbalha está com material, jogou material comemorativo pelos 20 anos, né? O Barbalha fez agora em 2022 20 anos de história, foi fundado dia 1º de janeiro de 2002. Então, a camisa meio dourada e o rubro-negro. Aí o Thales aqui não gostou achou que podia confundir, enfim, não achou legal. Mas a camisa muito bonita também, essa do Barbalha, a comemorativa. E a do Guarani, rapaz, ficou bonito esse rubro-negro. E tem uma camisa branca também muito bacana do Guarani. Estão vendendo a R$ 99,00, inclusive, viu, pessoal? Torcida do Guarani quer comprar, adquirir tanto a rubro-negra como a camisa branca, com detalhe rubro-negro aqui no peito, muito bonita. Você pode adquirir por R$ 99,00 do Leão do Mercado. Vamos para a tabela dos jogos dessa última rodada, meu querido Kleber, da Série B do Campeonato Cearense. Nós tivemos já 2 jogos sendo realizados. Itapipoca perdeu na estreia do Vladimir de Jesus. Olha o Vladimir aí, estreou pelo Maranguape, ganhou 2-1 do Itapipoca. O jogo foi lá no Período Teixeira. Guarani 2-1 em cima do Barbalha. Aí nós vamos ter o jogo dia 7, ou seja, amanhã teremos 3 jogos. Às 3 da tarde tem Tiradentes e Floresta, lá no Moraizão, é isso? Moraizão, em Maranguape. Aí nós teremos no estádio Presidente Vargas, também à tarde, Grêmio Pague Menos e Horizonte. E à noite, 7 da noite, no Romeirão, tem Cariri e Guarani de Sobral, tá bom? 3 jogos aí para fechar a rodada. Técnico Jorge Luiz deixou o time do Barbalha e entregou o cargo depois do jogo, né? Ele disse que o Barbalha deveria arrumar um treinador para de repente buscar aí mudar o panorama, dar outro ânimo para o elenco, para o time tentar dar uma engrenada. E já ouvi dizer que assim, alguns nomes surgiram, falaram do Pedro Manta, que inclusive está parado, ele mora aqui no Crato. Pedro Manta seria um nome, mas falaram também, foi ventilado o nome do Severo, mas a informação que eu tenho é que o nome mais próximo aí, pelo menos, teria uma reunião hoje à noite, seria do Márcio Alan, que já esteve no Barbalha, já treinou o Barbalha em 2009, fez uma bela campanha naquela ocasião, na 3ª divisão do Campeonato Cearense, e no jogo de classificar acabou perdendo 1-0 para o Pacajuense. Na época tinha o Pacajuense, que era treinado pelo saudoso Ageu dos Santos. E aí o Barbalha acabou não subindo, era um time muito bom e acabou não vingando aquele time. Mas o Marcelan, se por acaso se confirmar, vai ser a 2ª passagem dele pelo time do Barbalha. Então existe essa possibilidade do Marcelan voltar a ser técnico da Raposa Caririense. Seria um bom nome, Celso Lima? Olha, é um nome razoável. E quem chegar no Barbalha hoje... Por que razoável, Celso Lima? Por que razoável? Sim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu tenho uma preferência. Eu, se sou o diretor do Barbalha, eu contrataria o João Severo. Pelos últimos trabalhos que o Severo fez na equipe do Campo Grande. Agora, seja quem for o treinador, ele chegando lá, ele vai ter o seu trabalho facilitado, porque o time do Barbalha está pronto. O treinador do Barbalha não precisa chegar no Barbalha hoje dando trabalho tático à exaustão. É claro que é como eu digo, cada treinador tem sua maneira de pensar, tem a sua filosofia e vai implantá-la. Mas assim, o time do Barbalha hoje é um time pronto, precisa só que o treinador dê confiança aos jogadores e treine muitas finalizações. Não que o Jorge não vinha treinando, não é isso. É que às vezes o treinador tem uma conversa diferente. Você entendeu, Tony Souza? Às vezes o treinador chega lá, você é o burro, é assim. Aí o outro diz, olha meu filho, vem cá, faça assim. Aí o jogador, olha, esse me trata bem. Aí ele, tá certo. Acontece, isso é coisa normal no futebol. E aqui eu não estou falando mal de treinador, não. Eu estou falando de filosofia de treinador, de maneira de tratar. Tudo muda. E aí o Marcelan chegando lá, ou quem quer que seja, o Alan ou o Severo, eles vão ter os seus trabalhos facilitados, porque o time do Barbalha é um time que está pronto. É só dar confiança aos jogadores e tentar trabalhar mais finalizações e dar moral ao jogador. O treinador tem que dar moral. O time do Barbalha hoje, meu caro Tony Souza,
eles estão com a autoestima baixa. Por quê? Porque eles vêm de derrota, tá perdendo, o time não tá ganhando, ganhou só um jogo. Então o jogador fica com a autoestima lá embaixo. Se o treinador souber fazer um trabalho psicológico com os jogadores, que eu acho que é o que tem que ser feito a partir de hoje no time do Barbalha, eu tenho certeza que esse time ainda vai render alguma coisa na continuidade do campeonato. Porque é o melhor time dos times que eu vi jogar nesse campeonato da Série C, não, da Série B, né, Tony? No Campeonato Cearense. Os dois melhores times são Barbalha e o Cariri. Celso, mas você é louco, esses times estão lá embaixo, mas é os que mais estão jogando. O que melhor estão jogando. Time com futebol vistoso, time técnico, que propõe jogo, são os melhores, Cariri e Barbalha. E eu creio que se o treinador souber fazer esse trabalho, que eu acabei de relatar aqui, o Barbalha ainda vai crescer um pouquinho dentro dessa competição. Vamos aguardar. Amanhã a diretoria deve anunciar o novo técnico. Eu queria muito ver o Márcio Alan ter uma sequência como treinador, sabe? Eu acho que o Márcio Alan teve um bom momento no Barbalha, teve um bom momento no União de Brejo Santo, mas nunca teve uma sequência. Eu tenho curiosidade para ver o Márcio Alan ter essa sequência, ter tranquilidade para trabalhar. Ele chegou aí para o Crato uma vez, começou um trabalho e o pessoal acabou desandando, enfim. Eu tenho essa curiosidade para ver, inclusive do próprio Cariri, né, que ele começou um trabalho, perdeu 2 jogos, empatou um jogo e perdeu o outro, normal, para os 2 times que subiram, foi Iguatu e Maracanã, e aí de repente foi dispensado do Cariri naquela ocasião. Então eu queria ver o Márcio Alan com essa tranquilidade para trabalhar, eu tenho essa curiosidade. Independente do nome, boa sorte aí para quem a diretoria escolher para vir comandar a Raposa Caririense na Série B do Campeonato Cearense. O que a gente deseja muito é que, enfim, subam 2 times aqui da região, que não caia ninguém, que a gente possa fortalecer ainda mais o futebol do Cariri. Senhores, estou esquecendo de alguma coisa? Tá tudo ok? Celso Lima? Sempre um prazer enorme estar contando aqui com a sua parceria, comentarista da linguagem fácil e que não fique em cima do muro. Até a próxima, meu querido Celso Lima. Muito obrigado, Tony, por mais uma oportunidade. Eu estarei sempre à sua disposição e vamos embora que o trem das 11 parte já. Gente, obrigado aí, viu, pelos 10 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado, tá bom? De coração. Fico muito feliz por esse apoio. Muita gente ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no nosso canal, dá a curtida, deixa o like, compartilha com a galera. Você chegou, o bonde já estava andando, vai ficar salvo o programa aqui no YouTube, você pode acompanhar depois. Recebi aqui a mensagem da Ana Cristófani, que é assessora lá do Sidney. Ela está dizendo que o Sidney saiu tarde lá da reunião do Icasa e não pôde vir, enfim, agradeceu aqui pelo convite. A gente vai tentar, numa outra oportunidade, conversar com o Sidney e colocar aqui no canal também a fala do ex-técnico icasiano, o Sidney Moraes, tá bom? E amanhã tem a apresentação do Leandro Campos. Pela manhã vai ser apresentado para o elenco alviverde e à tarde deve ter uma apresentação formal com a imprensa, o novo técnico do Verdão do Cariri, tá bom? Um abraço para você que está sempre acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Amanhã, 7 da noite, tem Cariri Guarani de Sobral. R$15 o ingresso no Romeirão, R$7,50 a meia entrada. Tem lá na Clínia Fago, o pessoal já está vendendo os ingressos antecipados. Sócio torcedor não paga nada. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou lá no Instagram. Aproveita, segue a gente também lá no Instagram. Agradecer aqui além do Celso Lima, nosso querido Kleber Ferreira, Guto Vital, abraço bem forte. Obrigado ao site Miséria pela parceria aqui com o programa e também o pessoal da Rádio Torcida K. Uma semana abençoada, de paz, saúde, prosperidade. Um abraço para o João, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado pelo carinho. A qualquer momento a gente volta, hein, gente? No YouTube ou no Instagram. Valeu, um forte abraço, fique com Deus.